13 de março entrou para a história do Bahia quando o tricolor consegue dar o segundo passo, ou o terceiro passo, daqui a pouco a gente debate essa escala, para chegar na fase de grupos da Libertadores. O Bahia, quando aconteceu o sorteio, desde então a gente fez o sorteio, a gente analisou aqui, desde então a gente considerou que a sorte foi boa para o Bahia. Abriu um caminho. Quando o sorteio acontece, o Bahia se tornou favorito para uma missão que não é das mais fáceis. Tanto não é das mais fáceis que o Boca sequer passou da segunda fase, a primeira dos clubes argentinos, e o Corinthians caiu nessa fase ao ser derrotado pelo Barcelona de Guayaquil 3-0 na ida, e a vitória por 2-0 na volta foi insuficiente. Quando o desenho colocou na primeira rodada The Strongest, jogo de ida em La Paz, jogo de volta em Salvador, e na segunda rodada o vencedor do duelo entre o Boston River e o Nublense, todo mundo identificou que o Bahia se tornava favorito e que o sorteio foi muito bom, sobretudo pela fase decisiva, que foi essa cumprida hoje. Havia sim um perigo contra o The Strongest. Havia um perigo em jogar primeiro em La Paz, um time acostumadíssimo a Libertadores. Mas quando a gente foi estudando, quando a gente foi trazendo informações do The Strongest, era um time zerado na temporada, que não tinha jogado, e a gente viu tecnicamente o tamanho da diferença, né, a diferença enorme do Bahia para o The Strongest. Então, o caminho foi aberto e essa noite ela entra para a história do tricolor, que usou a mesma receita por caminhos diferentes, tá? Empate na ida e o triunfo em Salvador na volta, com mais facilidade contra o The Strongest do que contra o Boston River, tá? Então, a partir de agora, a gente vai mergulhar na análise do jogo. Celebramos os 63.700 inscritos aqui no canal. Para quem está chegando, a gente pede para deixar a sua curtida. Quem não é assinante, se inscrever no canal. Mas hoje a gente já vai direto, eu não vou nem alongar muito aqui esse trecho. Então, Márcio, pode trazer para a tela a imagem oficial, porque o Bahia vence o Boston River por 1-0 e o Bahia está na Libertadores, ou melhor, na fase de grupo da Libertadores. Quando eu fiz o abre do programa, Ravel, eu disse que todos se esforçam para não chamar a primeira, a segunda e a terceira fase da Libertadores de pré-Libertadores, porque esse nome oficialmente não existe. Mas é muito fácil chamar, porque é a melhor forma de se referir, de identificar aquilo que está sendo disputado. É só uma questão de costume, Fred. E a gente não chama as duas primeiras fases da Copa do Brasil de pré-Copa do Brasil. Isso. Mas, exatamente, é uma questão de costume que não se dá e é de forma tão brasileiro, fácil. Tá? Lembrando que isso é um costume exclusivamente brasileiro. Mas aí, Ravel, a pergunta é a seguinte. Agora a gente pode chamar, né? Bahia passa da pré-Libertadores e está na Libertadores que a gente conhece desde pequenininho, a Libertadores da fase de grupo. O Corinthians a gente não pode chamar de pré, não. O Corinthians caiu na terceira fase da Libertadores. Mas o Bahia a gente pode dizer que virou a página, virou o capítulo da segunda fase, da terceira fase. E podemos chamar de pré-Libertadores porque ela ficou para trás. E a partir de agora, como eu falei, é a Libertadores que quando a gente era criancinha, a gente conheceu. Seja bem-vindo à Libertadores, Ravel. O Bahia faz história, vive a história. E eu pergunto para você o seguinte, antes de analisar contextos, partidas, atuações, você está mais feliz hoje? Você saiu da Fonte Nova mais feliz hoje? Ou quando conseguiu a vaga no Brasileiro? Boa noite, Fred, Cássio, Marcinho que está nos trabalhos técnicos, todo mundo que já está assistindo a gente aqui nesse conteúdo ao vivo, e para quem também vai consumir depois no formato de podcast. Vou começar pela questão da pré-Libertadores.
Por mais que, de fato, né, a competição oficialmente já tinha começado aí para todos os clubes que disputaram desde a primeira fase, inclusive os brasileiros e argentinos não entram nessa primeira fase, né? O Bahia entrou no segundo, assim como o Corinthians. Mas tem um sabor especial estar na fase de grupos, não só pelo fato de saber que agora você tem 6 partidas garantidas, uma injeção de receita, mas pelo formato que a gente está acostumado, né? Eu acho que isso vem muito aí de duas questões. Esse formato eliminatório aí, de mata-mata, que não tem cara de Libertadores. E a segunda, eu acho que é também um pouco desse estigma, desse apelido que se pegou, muito pela forma como o Canhão, né, trabalhava nas transmissões ali, quando ele falava do G6 ali, do G4 no direto e o G6, quinto e sexto, disputando a pré-Libertadores. Eu acho que tem uma influência muito grande e é natural que isso só vá sendo desmistificado com o passar do tempo. Eu lembro que tinha uma competição ali no início dos anos 2000, que era seletiva da Libertadores, né? Quando não se tinha as vagas diretamente via Brasileirão, onde o quinto pegava o 13º, o sexto pegava o 12º e assim sucessivamente. Foi realizado uma vez, em 99. Isso, né? Então, Do obrigado pela Atlético Paranaense. informação. E aí, assim, esses formatos eles vão mudando e naturalmente você tem diferentes taxonomias de acordo com os hábitos e costumes. Eu espero que a gente consiga pegar essa referência com o passar do tempo, mas jogar a fase de grupos é muito mais fácil você se sentir ambientado a Libertadores. Eu acho, inclusive, que o clima que já foi de Libertadores nessas 2 partidas que a gente viu na Fonte Nova, ele tende a ser potencializado na primeira rodada, na segunda rodada, não se sabe ainda quando é que o Bahia vai jogar seu primeiro jogo na fase de grupos na Fonte Nova, mas fato é que eu acho que vai ter uma cara diferente. E respondendo sua outra pergunta, Fred, com toda certeza o sentimento de felicidade foi maior hoje, tá? Hoje eu saí mais feliz do estádio por essa conquista, porque passou um filme na cabeça, porque analisando friamente, racionalmente, os resultados que a SAF do Bahia apresenta, a gente está vivendo um sonho. O Bahia fez um post nas suas redes sociais há mais ou menos 1 hora, depois do jogo, ou seja, com a foto de Danilo Fernandes, Gabriel Xavier e Rezende. A legenda era da Série B para a Libertadores. E é verdade, esses atletas estavam disputando a Série B em 2022 com o Bahia e hoje conseguiram a classificação à fase de grupos da principal competição do nosso continente. Então, é um resultado expressivo para uma SAF ainda muito nova, uma SAF que promete ser longeva, que promete alçar o Bahia a patamares e voos ainda maiores. E o sentimento no final de 2023 era muito mais um sentimento de alívio, de até um pouco assim, eu pessoalmente, Fred, aqui é um sentimento que eu sei que inclusive não representa a maior parte da torcida. Mas quando eu vi aquele Bahia conseguir vencer o Atlético Mineiro por 4-1, contar com a vitória do Fortaleza sobre o Santos, diante de 28 mil pessoas na Fonte Nova, o sentimento foi um misto assim, de alívio e indignação e revolta. Porque Para quem não lembra, foi a sobrevivência do Bahia, né, evitando o rebaixamento. Isso que Ravel está exatamente. trazendo. E quando aconteceu aquilo ali, no dia 6 de dezembro de 2023, o sentimento ele foi muito mais assim, foi um misto, né, de alívio com indignação e revolta pelo fato da gente ter percebido que o projeto ele tinha começado, sob essa ótica, mal. Ele tinha se perdido por talvez ter uma dificuldade de compreensão mesmo do que é o futebol brasileiro, por ter insistido na filosofia de trabalho de um treinador que até hoje está no Botafogo, né, um dos principais clubes do país, mas que não se mostrou um treinador preparado para poder gerir aquele elenco e compreender as nuances do futebol brasileiro. Então, quando aconteceu, Fred, eu fiquei muito mais aliviado do que feliz. Diferente de hoje, onde a gente vê um trabalho em franca evolução, em franca ascensão, que ainda tem suas oscilações, naturalmente, mas que hoje se consolida com a apresentação de um resultado que a minha geração não viu, que a geração da minha filha não viu, que a geração anterior à minha também teve certa dificuldade de ver, né? Eu tenho 33 anos, então quem é um pouquinho mais velho do que eu aí, tem seus 35, 40, quem tem 40 anos viu o Bahia na Libertadores com 4, 5 anos de idade, então as memórias são muito poucas, muito espaçadas, imagino. A gente está vendo agora um Bahia muito diferente e é graças à noite feliz que tivemos hoje. Cássio Cardoso já aqui. E Cardoso, a primeira pergunta que eu fiz para Ravel é uma pergunta de sentimento de torcedor.
Sim. Você foi mais feliz na noite em que o Bahia conquistou a vaga dentro da Fonte Nova para voltar à Libertadores? Ou você foi mais feliz algumas horas atrás, na noite em que o Bahia conquistou a vaga para a fase de grupos da Libertadores, que é a Libertadores que a gente desde pequenininho aprendeu a acompanhar, né? A Libertadores dos grupos, a Libertadores que a gente cresceu acompanhando. Essa fase inicial ela é ainda muito recente. E tanto que a gente estava até brincando. Agora a gente pode chamar de pré. Agora que passou, deixa pra lá essa frescura e chama de pré. Mas, no teu sentimento, qual foi a Pô, experiência mais feliz? massa, Fred, abração pra você, pra Xará, pra Ravel, pra galera aqui da técnica. Veja, acho que minha voz vai dar um pouco da pista, né? É, Ainda bem que você trouxe a pauta, que eu não ia aguentar aqui, não. Viu? Essa, é, a voz vai essa dar voz aí, pista. eu disse, eu já. A minha alma aqui tava saindo do corpo. Eu disse que eu não ia aguentar ficar calado, não. Mas ainda bem que você já jogou na Porque. mesa. E tem alguns aspectos, como é muito pessoal, né? Isso. O jogo da classificação para Libertadores, ele também veio carregado de um alívio. Aquela temporada precisava acabar. Que o Bahia foi definhando, foi perdendo aquele vínculo com a torcida positiva, aquela coisa. Era muito mais, pelo amor de Deus, acaba isso. E lógico que a vaga na Libertadores foi comemorada, foi celebrada, mas ela tinha um quê de alívio também naquele momento, por conta de tudo que aconteceu na Série A. E para mim, particularmente, foi um jogo em que eu fui trabalhar pela rádio. E normalmente, quando eu vou trabalhar, por mais que o envolvimento ele exista, ele é diferente. A preocupação com o trabalho, ela acaba me ocupando um espaço que às vezes é até positivo, às vezes me consegue dar mais equilíbrio para eu lidar com os eventos do jogo. E conduzir as coisas durante a partida e até depois com mais tranquilidade, com mais frieza. Não sei exatamente por que isso acontece, mas o fato é que hoje eu estava de folga É um da rádio. mistério eterno da É, nossa carreira, mas é exatamente isso. é impressionante. Hoje eu estava de folga. Hoje eu peguei, fui com meu pai, levei meu pai para o jogo, buscá-lo na casa dele já no fim da tarde. E eu estava com uma ansiedade muito grande, porque eu sei o tamanho dessa. Para quem viveu a minha época de Bahia, né? Talvez nossos filhos e netos, se o Bahia realmente fosse fortalecendo aí enquanto projeto, passe a frequentar com mais naturalidade ali esse calendário de Libertadores. Mas para minha realidade, para de Ravel, é algo muito especial. Porque a gente passou por muita preocupação em relação à existência do clube, a se o Bahia um dia voltaria a ser grande, se o Bahia um dia seria um clube respeitado, se a gente viveria noites gloriosas, noites de glórias, dias de glórias, aquela coisa de sentir orgulho, porque é, a gente estava se relacionando com um clube muito regional, muito voltado ao que foi, mas parecendo meio que um crepúsculo dos deuses, sabe? Precisando se apegar ao que já tinha feito muito mais do que o que está fazendo. E, e aí isso tudo foi hoje pro jogo comigo. Até a própria relação do Bahia com alguns momentos agudos em que fracassou. Me deixaram, assim, essa relação me deixou um tanto quanto apreensivo com o jogo de hoje. Eu sabia que essa pressão ela estaria em campo e, e essa ansiedade poderia ser uma arma também para o time do Boston River. E tudo isso fez com que o jogo tivesse uma carga de emoção muito forte. O primeiro tempo, quando acabou, eu estava desesperado, roendo unha. E eu não sou de roer unha. Eu realmente estava preocupado. E não achei que o Bahia fez um jogo ruim. Mas o Bahia não fez o principal, que é o gol. E a sensação que eu tinha é que, à medida que o tempo fosse passando, o Boston River acreditando que podia levar para os pênaltis, classificar, o Bahia pressionado, ansioso, tendo que fazer trocas. E o Rogério não é um cara que, quando faz trocas,
necessariamente acerta. Então tudo isso foi me trazendo uma preocupação, foi quase como se eu tivesse sofrendo por antecedência e pensando que o Bahia precisava muito fazer o gol antes dos 20. Então eu comemorei, minha voz acabou no gol. Eu comemorei o gol como se fosse um gol de título, porque o que aconteceu após o gol, sem falsa modéstia, era o que eu previa que fosse acontecer. O Bahia ia despressurizar, o Boston ia precisar se abrir, e o Bahia tem, em especial com a presença do Everton Ribeiro, facilidade para segurar o jogo com a posse da bola. O jogo ficou muito tranquilo para o Bahia, que passou a perder muita chance, mas aquela preocupação continuava, né? Quando fez 5 substituições, é isso. O torcedor do Bahia viveu muito trauma, Fred Xará. Ravel sabe bem disso. Então, essa coisa de 1-0 até o final, teve um passe de um jogador do Boston que entrou vertical ali, velho, pegou o jogador dentro da área já para chutar cruzado no final do jogo. São coisas que deixaram ali uma apreensão grande. E o alívio, a festa após o apito final do árbitro, foi uma festa de quem tinha conquistado um título. E é lógico que não é título, e é lógico que na frieza do investimento do Bahia, da qualidade do time do Bahia em comparação ao próprio Boston, os jogos que o Bahia fez fora de casa, mesmo que não tenha sido bom quanto o Boston, foi melhor que o adversário fora de casa, tudo isso apontava para uma classificação como algo natural. Mas é muito difícil se dissociar do contexto, se dissociar do histórico e se dissociar daquele sentimento de que valeu a pena, né? A gente não sabe nem por que pensa assim, não é algo racional, mas a gente acaba nesses momentos em que a gente sente uma alegria, vive ali uma relação diferente com o jogo, com o evento do futebol, com o time do coração, a gente meio que olha para trás e valeu a pena. Uma compensação meio escrota, eu diria, mas existe. E hoje eu estava lá vibrando, olhei para o meu lado, meu pai estava com o olho cheio d'água, meia-noite, hoje é meu aniversário, então de 13 para 14 eu estava ali comemorando um presentão. 14 de março é seu aniversário? É meu Hoje? aniversário. É. Pelo amor de Deus, que presente. Não precisa nem dar os parabéns, porque Quantos o anos, meu irmão? presente já veio gigantesco. E é isso. E Quantos aí, anos? Só para porra, deixar registrado aí, só para. Quaraquaquá. Quaraquaquá, 81. É, É da mesma safra. Parabéns, meu assim, irmão. Xará. Parabéns. Valeu. parabéns, meu velho. Obrigado. E é isso, o presente veio, velho. Eu Então, parei assim, com 44. Tem uns 2 anos que eu digo que eu tenho 44. o presente veio e é por Aí, isso, como eu Fred, sou otário, daqui a 2 anos eu tô mais velho que Fred, vê? Aí, porque eu não vou só. confia, confia. Tá chegando perto, como diz o poeta. Então, Fred, assim, para resumir assim a sua pergunta, hoje os elementos pessoalmente foram muito mais marcantes assim. Então eu não consigo nem comparar. Eu fui muito feliz comentando o jogo que botou o Bahia na Libertadores contra o Atlético. Foi um momento emocionante. Deu ali realmente uma carga de emoção forte. Mas hoje foi assim impactante, eu diria. Impactante para mim pessoalmente. Então foi algo especial e que vai ficar registrado ali para mim na minha vida, na relação com o clube, né? Seja como torcedor, eu sou cronista, mas esse momento que eu vivi hoje, que eu pude desfrutar, ele foi mais valioso para mim do que aquele em que eu também dou muito valor ao fato de estar trabalhando, de estar naquele momento como um profissional, mas hoje foi diferente. Hoje foi aquilo que eu sonhei de criança e só consegui realizar agora fazendo 44 anos. Quaraquaquá. Parabéns Vivendo duplo. mistério aí. Parabéns duplo, né? Me surpreendeu, viu, a resposta. Cardoso. Achava que tinha mais, né? Não. Não tô falando da idade, não. Tô falando em relação ao sentimento. É porque eu acho que o jogo. Onde Fred é que Fred amacia, depois dá um tapinha. Aí depois Não, eu Fred é ficar incrível. calado aqui. E a velocidade de raciocínio para essas coisas é incrível. Aí depois. Você falou, eu fiquei surpreso com a resposta? A questão do sentimento me surpreendeu. Mas, obviamente,
eu vi toda a explicação e concordei, porque são os dois que viveram isso e não tem como questionar depois disso. Mas antes de vocês falarem, eu estava vendo da seguinte forma, que o Atlético Goianiense, você estava nesse tempo todo, era o jogo que estava valendo a Libertadores. Para mim, não vejo, eu sempre falei que eu não vejo diferença. Assim, celebrou a classificação da Libertadores, ponto. Por exemplo, só assim, se naquele dia, na última rodada, fosse a vaga da Libertadores, da pré ou da fase de grupos, mas a do ano passado, tá? Depois desses 30 anos, a vibração teria sido diferente no estádio. Tipo, do mesmo jeito que foi o jogo, a mesma vitória, só que aí, no fim das contas, foi fase de grupos e não pré-Libertadores. Assim, então, é isso que eu tô falando. Naquele momento, eu imaginava que tinha sido algo maior. Mas o jogo de hoje, ainda que o Bahia tenha jogado bem, 1-0 econômico, mas a tensão da Libertadores é diferente, pô. A plaquinha da Libertadores tá ali na beira do campo. O outro time não é um time... O Atlético Goianiense estava rebaixado naquele jogo. É um time que tá ali dando tudo ali como o Bahia. E que tá fazendo tudo para tentar... Naquele jogo, o Boston tem o mesmo objetivo do Bahia, o que não era o caso do Atlético Goianiense. Então, é uma disputa e que gera essa fase de grupos. Então, eu fui levado a concordar que a emoção da fase... Porque a gente sempre tenta se colocar no lugar, né? E essa altura da vida, meu irmão, acho que eu vibraria da pré da mesma forma do que da última pré para a fase de grupos, tá entendendo? Aí, por exemplo, se o Bahia for para as oitavas, vai ser menor do que agora? Eu acho que sim, Cássio. Eu acho que agora é a grande. Pronto, eu não me surpreendi com a resposta. Ao contrário de você. Mas eu tô percebendo que eu tô indo assim, tô buscando entendimento para dizer realmente faz isso. Então você concorda, por exemplo, que se o Bahia se classificar às oitavas, não vai ser. Veja, é claro que nisso aí você mesmo citou. Você mesmo já citou. Depende, obviamente, de todo o roteiro. 1-0 ali, no fim das contas. O que é que eu acho? Eu acho que a dramaticidade de ser um mata-mata. Detalhe, esse jogo encerrou a preliminar, tá? Sim, só faltava ele. O Bahia foi o 32º time na fase de grupos. O Bahia completou a lista. Então, ok, concordo que no fim das contas a vibração de hoje, mas eu friso que, para mim, pelo menos, a fase de grupos é muito válida. Você bota 6 jogos, você entra, como o Raiva falou muito bem, na Libertadores que a gente conheceu, de ser a fase de grupos. Mas para mim, eu chamo de Libertadores. Eu chamo de preliminar, fase preliminar, mas é Libertadores. Até porque é Libertadores. Né? Conhecendo você, né, e sua visão, eu imaginava que você teria essa resposta. Mas eu acho que. Mas eu concordei, você percebeu que eu cedi, né? Sim, mas eu acho que você parte como minoria, digamos assim, porque eu acho, Cássio, que a pré-Libertadores. Veja só, eu não vou ficar corrigindo toda vez que eu falar pré-Libertadores, não, tá? Todo mundo. Todo mundo tá entendendo. Até isso. Que a pré-Libertadores, ela é. Veja só, eu vou celebrar muito se o Sport, em alguns anos, conseguir alcançar uma pré-Libertadores. Seria a terceira participação. Vou celebrar muito. Como a gente sempre tratou. A gente fez o nosso... Daqui a pouco eu trago isso. Mas também é uma tensão muito grande. Sabe? Porque... Mas o roteiro importa. Porque, por exemplo, poderia ter sido Bahia e Boca. Aí eu não estaria com sim. Tá, mas veja... Inclusive, no dia que o Sport for, eu acho que vai facilitar tu, Fred, a se adaptar a falar Libertadores. Tô falando de zoeira, mas é sério. Mas veja, mas se você prestar atenção, eu quase não falei, viu, nos programas. Não, eu sei. Nos programas anteriores. Hoje é que eu tô soltinho pra chamar de pré, porque passou e o cara fica livre. Hoje eu posso chamar de vitória sobre o Boston River, que a turma não vai nem ligar. O Bahia conseguiu uma vitória sobre o Boston River, ninguém vai nem se incomodar. Não ficar triunfo, é chato pra cacete isso que pra quem não é daí. Mas fica aqui de certa forma, a classificação hoje, a fase de grupos, ela impulsiona tudo que o Bahia fez no Brasileiro. Isso. No fim das contas, a oitava colocação deixou o caminho um pouco mais longo, mas o Bahia chegou no mesmo lugar. Mas o que eu queria dizer, Cássio, eu não concluí isso, é rapidinho, é só uma frasezinha mesmo, que é o seguinte. A classificação para segunda fase da Libertadores, para pré-Libertadores, ela é muito comemorada, mas ela também traz embutida ali, coladinho nela, um sentimento, um perigo de frustração muito grande, meu amigo. Um perigo. Ela traz desse perigo junto.
Então, quando você celebra o que foi celebrado hoje, a vitória sobre o Boston River, que garante o Bahia na fase de grupo, você pega aquela que você, sobre o Atlético Goianiense, você pega aquele dia, traz aquele dia de volta, multiplica por 2 e tira o peso da frustração. Porque, convenhamos agora, se o Bahia fizer uma fase de grupos ruim e for eliminado, ninguém vai tratar como vexame, como zombaria. Fred. Não vai, Cássio. Não, Não, vai. Vê só, perdeu os 6 jogos, não sei o quê, mas se fizer então, dentro da normalidade. Não concordo, não. Não concordo, não. Mas pronto, veja só, eu não acho assim. Vamos lá, eu vou dar um exemplo. O torcedor do Vitória estava pronto para dizer que o Bahia não fez nada e ia jogar a mesma Sul-Americana do Vitória. Estava pronto para dizer isso. E se o Bahia fizer essa campanha que você descreveu, não a descer derrotas, mas o torcedor do Vitória vai montar. Então, assim, mas vai montar, Cássio, assim, da boca para fora. Da boca para fora. Porque tu me ia dizer que é pré-Libertadores, que não conta, que não vale. Não é a gente aqui. A turma ia dizer. Eu não vejo dessa forma, não. Não vejo dessa forma, não. Quando o Fortaleza estava na fase de grupos de 22, estreou. E o Ceará. Fortaleza era a primeira participação do futebol cearense na Libertadores. Já era a primeira Libertadores. Fortaleza indo para terceira, mas aquela era a primeira. Só que o Fortaleza largou com 2 derrotas na fase de grupos. Se classificou depois para as oitavas, mas largou com 2 derrotas. O torcedor do Ceará chamava de chibatadores. Eu lembro dessa expressão. Chibatadores, porque o Fortaleza só fazia apanhar. Então, assim, não tem esse papinho aí que você falou. Chamava, mas a gente chegava aqui e dizia: apanhar na Libertadores é melhor do que vencer na Sul-Americana. Mas continua sendo apanhar, Fred. Então, assim, não é só. Mas é melhor. Tirando quando você chega na semifinal, no final Sul-Americana, aí muda. Naquela clássica que eu fico falando uma coisa, fala outra, a gente repete 3 vezes, mas enfim, você acha uma coisa, eu acho outra aí. Então, cada um deixa a sua posição e não é objetivo fazer com que o outro concorde, né? Só as visões de cada um sobre as competições. Márcio, eu queria que você passasse uma tela, porque é claro que a gente vai falar do jogo hoje, mas existem... O feito histórico é maior do que o jogo. Eu queria passar algumas telas aqui. Primeiro, convidar quem está assistindo essa live ou esse recorte, porque aqui no 45 Minutos, a gente já fez o videoguia com a história do Nordeste na Libertadores antes da estreia do Bahia contra o The Strongest. Tá? Por quê? Porque a gente, obviamente, considera que é Libertadores o que o Bahia jogou contra o The Strongest e contra o Boston River. Então, a gente gravou um programa muito legal, com a história do Nordeste na Libertadores. Uma história que envolve 4 clubes. Tá? E eu vou trazer agora só um quadrinho do programa, mas podem ter certeza que o programa não se resume a esse quadrinho. A gente conta as campanhas, a gente resgata. O torcedor do Bahia que está no tesão, que está naquele tesão pós-classificação, procurando conteúdos, pode entrar nesse programa, porque vocês vão ver resgates históricos, né, lá do pioneiro, das partidas contra o São Lourenço. A gente traz um material muito legal, tá? Nessa história do Nordeste na Libertadores. Mas eu vou trazer para aqui um quadro agora atualizado, porque a única parte que está desatualizada desse especial que a gente fez é essa. Porque o Bahia aparecia nessa lista com 14 jogos. E, ao ter 14 jogos, já era o clube empatado com o Sport, com o maior número de jogos na Libertadores. O Bahia tinha 3 Libertadores, né, com essa 4ª. Já era o clube do Nordeste com maior participação na Libertadores. Mas tinha o mesmo número de jogos do Sport e tinha 2 vitórias a menos que o Sport. Até essa noite, o Sport era o clube do Nordeste com mais vitórias na Libertadores. Quando o Bahia vence o The Strongest, empata com o Sport. E hoje, ao vencer o Boston River, o Bahia se torna não só o clube do Nordeste que mais disputou edições de Libertadores, não só o clube do Nordeste que mais jogos fez na Libertadores, não só o clube do Nordeste que mais longe chegou na Libertadores, afinal o Bahia tem aquela participação de quartas de final, tá? Mas também o Bahia é o clube do Nordeste com mais vitórias na Libertadores. Então, tudo que tinha para ser batido aí de marcas está batida, né, Cássio? Então, a história está aí na tela. Bahia, 4 participações, Fortaleza 3, Sport 2, 2 participações, Náutico 1,
pode trazer isso que a gente tá. Um resumo aí do que você pode acrescentar. Só falta tá uma na coisinha pro Bahia buscar aí. Acho que Cássio vai até poder falar aí, que é ganhar sua primeira partida de Libertadores fora do Brasil. Isso. tela. Isso. Todas as vitórias do Bahia, elas são. Não, na verdade, todas são no Brasil, porque são 7 na Fonte Nova e 1 no Beira-Rio. Eu ia só confundir aqui. Essas 8 aí são. O Bahia está invicto, nunca perdeu na Fonte Nova. O curioso é sempre destacar: o Bahia, em 64, não jogou na Fonte Nova. Os 2 jogos foram na Venezuela. Foi lá e lá os jogos. Não teve. O mando do Bahia foi na Venezuela também, os 2 jogos. Então, o Bahia, na Fonte Nova, tem o jogo de 60 contra o São Lourenço, tem os jogos de 89 e esses agora, ou seja, são 7 vitórias, 1 empate, 8 jogos total, invicto. A melhor campanha, como o Fred falou, nas quartas de final, em 60, já começando nas quartas de final. Aquela edição teve só 7 clubes, ou seja, um deles já começou na semifinal, acho que foi o Olímpia, já começou na semifinal naquela primeira edição, o pioneiro. A de 89 não, a de 89 começa na fase de grupos, não existia para Libertadores, para eliminar, todo mundo começava na fase de grupos, cada país só tinha 2 representantes, avança para as oitavas, elimina o Universitário do Peru e reencontra o Internacional, porque o regulamento naquela época forçava que os times do mesmo país, se chegassem nas quartas, os 2 times tinham que se enfrentar, para que na semifinal fossem 4 países diferentes. E aí foi Internacional e Bahia, e o Inter passou. Então, o Bahia tem 2 quartas, uma delas no modelo clássico. Primeira fase de grupos, oitavos e quartos, e é a melhor campanha da região. Com esses 18 jogos, Fred, são 8 vitórias, 7 empates e 3 derrotas, como você falou, você tá com o resultado todo mundo. No blog eu faço um ranking considerando 3 pontos para todo mundo, porque 3 pontos começa em 95, né? Então, por exemplo, as campanhas anteriores do Bahia seria 2 pontos por vitória. Na minha opinião, tem gente que faz a tabulação mantendo a pontuação de cada um. Eu não vejo muito sentido, porque se amanhã a FIFA colocar que cada vitória vale 10 pontos. Então, assim, eu prefiro padronizar para que todos os resultados tenham o mesmo peso, e considerando isso, ou seja, 3 pontos por vitória desde 1960, o Bahia chegou a 31 pontos, o Sport tem 23, estava 23-23, tá? Porque o Bahia somou 8 pontos agora, tem 2 vitórias e 2 empates. Ele começa empatado do Sport, 23-23, agora já abriu 8, né? 31-23, depois vem o Fortaleza com 15 e o Náutico com 8, e só que desses 8 na Libertadores de 68, uma vitória foi descontada por escalação regular. Mas enfim, como o Náutico ganhou, a título de curiosidade seria 8 pontos. O Bahia vai chegar a 24 partidas e o Fortaleza vai chegar a 18, pelo menos, né? Então, assim, o Fortaleza, que nesse momento está a 8 pontos do Sport, tem uma boa chance de ultrapassar o Sport, e o Bahia tem uma chance assim de consolidar um quadro regional por um bom tempo, mesmo só com a fase de grupos, que a gente vai ver, e o sorteio vai ser no dia 17, mas tem 3 diazinhos ainda para saber o que é que vai ser. Acho que ainda vale... a gente até está falando isso aqui, não sei se o Fred tem preparado mais o quadro, dizer assim, que é o óbvio, que é a primeira vez na história que o Nordeste vai ter 2 times na fase de grupos, né? Assim, já tinha tido, sim. Considerando fase de grupos, o Nordeste tinha tido o Náutico em 68, aí depois o Sport em 88, o Bahia em 89, o Fortaleza em 22 e Bahia e Fortaleza em 25. Aí só como curiosidade... Não, e o Sport Eu pulei em 2009, né? Claro, em 2009 pulei. Isso, A curiosidade é a seguinte, Fred, que essa noite também acabou a segunda fase da Copa do Brasil. Então, nesse momento, o Nordeste tem a sua maior representatividade na terceira fase da Copa do Brasil, 9 times. Repete, na verdade, o número do ano passado, que era o recorde. 9 times na terceira fase, e tem o recorde na fase de grupos da Libertadores, e tem o recorde de clubes na primeira divisão. Então, assim, tem hora que é muita coincidência para você achar que alguma coisa não está acontecendo. É só coincidência, né? Deixa eu trazer um comentário que está aqui no chat. Me desculpa se eu ler o nome errado, tá? Mas eu estou lendo como Dade da Lima, que postou 1h38 da manhã, mandando os parabéns para Cássio Cardoso. Porém, também é aniversário de Dadima Lima. Ele é seu companheiro de 14 de março, Cardoso. E tá dizendo que vocês foram presenteados, tá? Ele mandou esse chat aqui pra parabéns gente. Para ela também. Que massa. Uma dia 14 de março.
para conhecimento dela, você deve saber, é dia de Einstein. Glauber Rocha. Eu você acho que é gosta, dele, né? tá? Dele, né? Pronto, dele. Apesar do nome. Einstein. Eu falei, é dada. A foto tá com o marca do YouTube na frente, mas. E aqui Pronto. todo mundo já tem mais de 40 anos, Dada, então ninguém tá vendo muito bem, mas Todo pelo mundo é foto muita tá óculos. gente, viu? Todo mundo é muita gente. Mas Ponto é três. homem, Quaraquaquá, é homem. Não, Cássio, veja, Tereta, agora eu Tereta. dei o zoom e vi a foto, é claro que é homem. Einstein, Glauber Rocha, Castro Alves e Júnior Baiano. Todo mundo 14 de março. Peraí, repete, por favor. Estamos falando de Einstein. Glauber Rocha, Castro Alves. Eu acho que essa é a única possibilidade E de Júnior Einstein Baiano. e Júnior Baiano estar no mesmo. Ai, meu Deus do céu. Esse podcast. É... Vamos dar uma lida agora no superchat, Márcio. Coloca os superchats, por favor, que chegaram até aqui, para a gente marcar aqui essa primeira parte do programa, né? Pablo Daniel tá pedindo Atos no programa desde o começo. Veja só. Eu sou veementemente. Eu sou absolutamente contra a entrada de Atos, pelo menos na próxima Nós uma somos hora. Atos lovers, mas tem que saber a hora. E temos os limites ali. Tá? Pablo diz o seguinte: Atos, volta, eu não consegui ler, Márcio, desculpa. Volta, por favor. Atos é tricolor baiano emérito. Veja, Pablo é Bahia e quer Atos aqui no programa. Eu vou quase atender o pedido. Esse cara é Bahia e quer Atos. Bora Bahia, minha porra. Pablo manda aí. Vamos lá, mais superchat de nosso grande amigo Serafim. Telas Alambrados. Serafim. Exatamente, tá com a gente aí nessa jornada. Eu acho que desde sempre, mas há muitos, Desde muitos sempre, anos. abraço, desde Serafim. sempre. Pelo menos desde a expansão em 2017, com certeza. Aí não há a menor dúvida. Pensei que nem ia ter o Tele. Respeita a gente, pô. Só não teve o Tele no carnaval porque os caras abandonaram aí no jogo de ida. Que Deus realize meu sonho do Bahia entrar no grupo do River Plate. Rapaz, quando chega com essa conversa, esquece isso, pô. Olha aí. E Ravel deve querer também. Não, eu tenho meu preferido no pote 1, não é o River, não. E a Eu tenho gente. Penharol. E a gente dentro de casa. O meu é o Racing. É chato na Libertadores. Caiu na fonte é pau. É porque Ravel tinha dito um dia desse que é aquele estádio mais raiz lá, o cilindro, ele quer conhecer o cilindro. Quero Vamos lá ele. seguir em frente. Lá ele. Breno Paiva Queiroz aí deve ter se confundido um pouquinho entre a mensagem e o superchat. Valeu, Breno, de toda forma. Breno mandou depois aí. Se você localizar, pode ler pra gente, tá, Ravel? Não, ele mandou como superchat também. Ah, massa. É verdade. É porque tá perfeito. Mas segue aqui com o Serafim, né? O Bahia. Só pensa, veja só, a turma já tá no sorteio. Se a gente fizer uma live aqui, esticada agora, 72 horas de sorteio, eu acho que vai ter umas 100 pessoas que não vão dormir, vão seguir aqui com a gente. A sua frase poderia ter sido melhor construída. Se a gente fizer aqui um simulador do sorteio, podemos, inclusive. Se a gente fizer isso aqui, a turma já enlouquece. Deixa aí o registro. Mas eu concordo, tá? Com o que ele falou. O Bahia no sorteio de segunda-feira é o time que nenhum cabeça de chave vai querer pegar. É óbvio. Daqui a pouco a gente vai ver os potes. Tá? Mas isso é óbvio. E aí seria o Bahia ou qualquer brasileiro. Ou qualquer argentino, mas o argentino não chegou, né? Que o Boca caiu antes. Vamos lá. Já lemos esse. Agora sim, Breno. Tá? Vocês são a mesa redonda da ESPN Sport TV sensacional. Valeu, Breno. E outra. Se vocês podem me ajudar quando as palavras são. Tentei entender aí, mas não consegui. Não. Olha só, mandou o Corinthians. É melhor tirar da tela, né? E o mundo resgata só. Não tem problema não, pô. Pelo amor de Deus. Foi só mandar. Pelo amor de Deus, pode tudo hoje. Deixa eu ler lá. Porra, Márcio, eu tô dando a lida. Resgata sua honra e a megalomonia da torcida, né? Vocês aprofundam igual a terapia de choque. Breno, meu irmão.
Tamo junto. Seja lá por que for, o que você quis falar, me desculpe que eu não entendi. E ninguém vai morrer porque mandou o Corinthians dar um passeio hoje, não. Vamos lá. Quem mandou não entrar, né? Aqui é só pra quem entrou. Eu e Cássio Zirpoli estamos aqui só de animador de festa aqui. A gente tá só dando peso para esse momento. Mas, de fato, assim, é muito legal ver isso. Porque, queira ou não, a gente acompanha o futebol do Nordeste todo dia. As rivalidades existem. Ninguém aqui é menino. Mas as coisas são muito legais, né? A gente vai ver os jogos, vai comparar, vai ter os programas. Vamos tentar ir para Salvador. Experiência é muito legal. Pra gente, rapaz. Massa, por exemplo, ó, 2009 vocês ganharam o Colo-Colo, certo? Tem Colo-Colo aí no caminho aí possível. Pote 2. Mas se perder, eu já vou dizer, depois eu ensino como é que ganha, e assim a vida segue. Ninguém aqui tá bonzinho o suficiente para dizer, vamos agora em busca do título, Bahia. Calma. Mas vamos nos divertir juntos um pouquinho. Mas também se tiver algum time aqui chamado Operário ou Trabalhadores, eu já não posso. Mas se for pra final, a gente vai pra final, viu? Opa, trincado. Carlos Henrique Santos, compreendo o maestro, mas acho que na verdade a torcida do Bahia o clube a todas as fases. Seja na fase preliminar, seja a fase de grupos ou segunda fase, é aquilo que o Cássio falou. Quando passar para as oitavas, vai ser se passar para as oitavas, Carlos, vai ser uma outra celebração também. Tá? Talvez eu não tenha me expressado tão bem, porque ele a gente, na verdade, é óbvio que vai celebrar qualquer classificação. Não foi exatamente o que eu disse, não. Era mais era medida a intensidade se uma classificação às oitavas de final, num ritmo normal, sem ser tipo com gol no último minuto. Pô, claro, a gente tá falando, venceu o jogo normal ali e tal, na última rodada, um jogo acessível que tava lá e tal. Se essa vitória geraria uma emoção maior do que essa de hoje. Foi só uma rápida ali, um questionamento para ver se. Eu estava, na verdade, tentando entender tanto o Ravel quanto o Cássio Cardoso para saber por que a da pré foi maior do que a classificação de Libertadores e se essa já seria... Porque eu sempre digo isso aqui, ter emoções é realmente muito em cada um. Se um dia ganhar o Mundial, eu tenho certeza que eu já vibrei o tanto quanto seria se fosse campeão do mundo. É isso que eu tô querendo dizer, que o cara sabe assim, meu irmão, isso aqui hoje, tanto que Cássio Cardoso falou, tá com o olho cheio d'água, olho pro lado, tá com meu pai, tá não sei o quê, que aquilo ali tem que ser algo muito, muito diferente para superar. Tá entendendo? Que nesse passou de fase, pela competição valeu mais, claro, chegou nas oitavas, vale mais do que hoje. Mas será que pelo contexto gera mais emoção? Era basicamente isso, mas obviamente isso é uma reflexão boa. E eu concordei até com o seu ponto de vista, Cássio, porque quando eu respondi, inclusive, eu acabei traçando um paralelo mais com o jogo da permanência em 2023 contra o Atlético Mineiro do que... Porque, por exemplo, para mim, e isso é um sentimento muito pessoal, o jogo do Atlético Mineiro teve mais alegria do que o jogo que a gente classificou para Libertadores com o Atlético Goianiense. Ia ser um atraso na vida. Muito desgastado emocionalmente. Ia ser um atraso na vida da SAF, assim. Carlos Henrique entendeu agora. Um abraço, meu velho. Ia ser um pesadelo. Pablo Daniel, tá? Ele mandou do superchat e diz o seguinte: senhores, eu conheci o 45 minutos graças a Cássio Cardoso, né? Belo dia para conhecer. Foi uma indicação dele em um vídeo de análise. Salvo engano, naquela lapada de 6-0. Ele não citou o autor da lapada, mas esse escudinho que está em terceiro da lista na Copa do Nordeste em 2023, tá? Jeitinho bom de conhecer, mas é interessante isso, porque muita gente celebra um programa que eu fiz e é tratado como um marco do podcast aqui, quando o Sport tomou 5-1 do Palmeiras, né? Então, às vezes, as goleadas, elas abrem brechas aí para... Ali... Eu tô achando que o Fred só vai parar quando ele for guiado pelo G7 do Nordeste. Viu? Aquele é o Big Ben do Fire, pô. Esse 5-1 do Palmeiras. O lado bom, né? O lado bom da goleada. Não, é o Big Ben do Fire. Quando surgiu, ele disse, meu irmão, 5-1. Esse e o Aníbal Bruno são meus preferidos. Acho que Cássio Cardoso sabe dessa história, não, cara. Aí levou de 5-1, todo mundo assim, aí o cara fala assim, gostei do que vi, viu? Isso aí... O que levou de 5-1, gostei do que vi, viu? Disso aí. Tá no mudo, tá?
Não, mas Essa aí, mas a Aníbal história Bruno, fica. para Ainda bem que eu Não, até não, falei mas a palavrão. história ela ganha contornos cinematográficos porque ele estava certo. Porque Ganhou depois todos os daquilo, jogos depois. todos os jogos e escapou. Então, o que ele viu, ele realmente enxergou alguma coisa que ninguém viu e deu certo. É por isso que é daí que veio o Fire. O próximo superchat eu vou guardar para quando a gente tiver com a tela dos grupos, porque de fato a gente vai trazer daqui a pouquinho a tela dos grupos, tá? Isso. Dos potes que vão Eu sortear tô os com uma grupos. dúvida. Tem alguma proteção do Quando a pote gente 3 chega lá, pro não, se a gente começar a debater isso, a gente só vai debater ok. isso. Não faça essa Só pra saber pergunta se agora, não. Fortaleza e Bahia podem ficar no mesmo Pronto, grupo. podem, mas você faz essa Pronto, pergunta era daqui só a isso. pouco. Pronto. Ele faz de todo jeito, eu respondo e não tem Não, mas tô jeito. com essa dúvida, eu acabei. Mas enfim, segura eu mais tava- 10 minutinhos que você responde. Calma, é porque a gente tá tão concentrado aqui que eu acabei não abrindo a aba aqui para tirar essa dúvida e tava com essa dúvida Pode. travando. aqui. Os times do grupo 4 não Pode pegar são um geograficamente. brasileiro de qualquer É, pote. Eles não são geograficamente de lugar nenhum. Eles são do pote 4. Eles não têm bandeira. Ok. Serafim mandou um abraço, né, para Cardoso e o feliz aniversário. Responde aí também que ele é competente demais e nós concordamos. Um abraço, meu velho. Obrigado, Serafim. Pablo Daniel pergunta a Cássio Cardoso se já pode mudar o nome do aeroporto para Jean Lucas. Você acha que ainda é cedo para isso? Pode ser O cara, também. meu irmão, se eu não entendi, é porque o cara subiu muito, meu irmão. Assim, não sei se é por isso ou por outra coisa. Se for por outra coisa, eu me enganei. Não, Mas imagino eu que acho que seja por causa da o cara, meu cabeça. irmão, o cara foi no terceiro, foi na terceiro andar, como se dizia antigamente, mas pode mudar. Não sei se foi por isso que ele quis dizer. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a Cardoso, Ravel e Zirpoli. Vocês querem agora que a gente fale do jogo? Ou vocês querem logo para ver esses potes Bora aí, a pro gente jogo, debater? Melhor pro jogo, porque vai voltar, Ah, tá. Você só fala do pote. E aí tu é o primeiro a votar no jogo, miserável? Eu só tirei uma dúvida do pote. A única coisa que eu perguntei do pote é se o Fortaleza podia ficar no grupo do Bahia. Desde que começou, tu tá doido pra fazer simulador, o cacete aí. Não, já mandei, já. Se não for golpe de Não, Pix, mas eu mandei o link aí. mas o simulador a gente só vai fazer segunda, tá? Quem quiser ver sinal, meu simulador amigo, hoje, O cara do vai no Pix hoje Barbaço. tava. O cara do Pix hoje me disseram que tava impossível, pô. Assim, me disseram. é muito sério. Meu amigo, é inacreditável. Tá bom de assinar. O Bahia passou, assim aí o. Não, eu tô torcendo pra escolher outro time pra transmitir, meu irmão. Teve WM hoje, eu não consegui assistir hoje. Teve WM? Botar o Bahia no Hoje não. Teve WM não, Cássio? O comentário lá do WM, do Paramount. Irmão, É porque não teve o WM, né? Hoje não é foi desmontado. Não é isso, não. Eu acabei de falar com você que me disseram. É Pix direto, meu irmão. Não tem, Eu tô ligado, pô. Eu sei, eu tô tirando onda. Então, vamos, Márcio, fazer o seguinte. Vamos pra tela do jogo. A tela inicial mesmo. E aí eu vou pedir a Ravel e a Cardoso uma análise mais rápida do que de costume, porque o jogo de hoje ele é um ponto final no momento da temporada, né? Se trabalhou para chegar até aqui, e a gente ainda vai passar pelas análises individuais que acabam completando. Então eu queria de vocês, de fato, hoje é um dia especial, é um roteiro diferente, uma análise mais direta da partida, e ela começa pela escalação, né? Porque Ceni abriu mão dos três zagueiros, dessa vez nem o lado esquerdo nem o lado direito, veio com um time mais tradicionalzinho, Gilberto jogando, Juba jogando. E isso funcionou efetivamente, se viu a diferença na prática. E como foi a noite do Bahia? A gente falou no programa passado, quando empatou, que assim, o Boston River é fraco, mas os uruguaios, ao contrário dos bolivianos, têm um amplo histórico em cinturões defensivos, em saber controlar e diminuir riscos. E o Bahia sentiu um pouco do peso dessa tradição uruguaia hoje, né? Que conseguiu se proteger enquanto deu de uma maior agressividade, de um maior volume de chance do Bahia, Cardoso. Eu não tive a oportunidade, Fred, de rever os lances do jogo, né? Eu tô aqui com o que eu vi em loco. Mas eu acho que o Bahia hoje
Teve o Boston River como adversário, claro, mas a ansiedade e a dificuldade na pontaria foram mais adversários do Bahia do que o próprio Boston River. É, a- o Bahia, tanto que o Rogério acho que acertou, né? Ele não lançou três zagueiros, não foi pro CWM, ele foi para um formato mais. Ok, o Júbio e o Gilberto, eles jogaram muito dentro da outra linha, né? Do campo do Boston, mas era o que o jogo pedia. É o que o jogo pedia. O Bahia criou algumas oportunidades de gol, não foi feliz, não deu sorte em outras. Mas a dinâmica do jogo, acho que era a única dinâmica possível para o Bahia. O Bahia acelerou, o Bahia tentou trocar passes. Eu acho que o Bahia talvez tenha chutado pouco de fora. Chutou uma vez ali, com acho que o próprio Jean, o goleiro defendeu e enjoou, inclusive. Mas não foi um. Foi um jogo em que. E o Boston até teve uma saída rápida, que o rapaz chegou no segundo pau, eu não vou lembrar ainda quem foi, bateu ali com perigo no primeiro tempo. O Boston tinha ali algumas sacadinhas para poder fazer transição em velocidade, mas o que a gente viu mais foi o Bahia mesmo com a bola no pé, e o que trouxe é, muita carga dramática para o jogo foi o fato de ser futebol. Se fosse boxe, se fosse outro esporte, tá muito claro quem ia ser o vencedor. Mas o futebol ele permite que o time massacre e chute 30 vezes e na única que o adversário for, ganha o jogo por 1-0. E esse jogo o Bahia não podia perder por 1-0. Esse jogo não podia acontecer aquelas coisas que só futebol acontece. É, e aí esse suspense, ele estava no ar na Fonte Nova, apesar do bom apoio da torcida. E eu acho que estava interferindo no campo também, nos jogadores. E, e isso, assim, fez com que o Bahia talvez tivesse tomado algumas decisões erradas e às vezes se precipitasse, como o último lance do primeiro tempo, quando o Gilberto tentou acionar rápido a Ademir e gerou um contra-ataque. Mas o time foi bem, foi melhor. E no segundo tempo, acho que o Bahia foi para uma pressa, porque ali, acho que 20, 25 ia causar o desespero mesmo. Porque o Boston ia crescer, ia achar que estava dando, levar para os pênaltis, e o Bahia teria já o seu time desgastado. Então, segundo tempo foi com formato parecido, mas o Bahia parecia mais disposto a, por exemplo, primeiro tempo, aí o Ravel talvez lembre disso. O Ademir só foi ser acionado em bola longa no primeiro tempo no final. E já no segundo tempo, desde o começo, era bola longa, Ademir, estica e amplia o campo dos caras, sabe? E o Bahia tocou muito mais no primeiro tempo e lançou menos. No segundo tempo, ele equilibrou um pouco isso. Tocou, mas ele também buscou bola longa. E isso sugeriu ali que o Bahia estava com um senso de urgência maior na partida. Ainda assim, tomou um apavoro, tá? Teve um contra-ataque do time do Boston River que o cidadão cruzou feito arco. E eu não sei como o centroavante não chegou de carrinho, só tinha ele o gol. Foi um susto, mas aos 16 o Bahia acabou abrindo o placar. E aí, no lance do gol, tem algo que eu quero destacar, que é o seguinte: a torcida começa a ficar ansiosa e a dar pressa para que você consegue ouvir você no campo consegue ouvir a impaciência da torcida. E nisso, alguns jogadores do Bahia tentaram é, implementar essa aceleração aí, essa decisão rápida e execução rápida e erraram. E uma das coisas que eram certas que o Mingo, se fosse outro jogador e não o Mingo, faria é chutar a bola que ele recebeu antes de dar o passe para o Juba. Porque ele recebeu com espaço. Ele armou a perninha esquerda para saltar uma bomba. E ele teve uma lucidez de meia, quando ele viu que dois jogadores saltaram para bloquear o chute e o Juba ficou com um espaço muito bom na ala esquerda. Então o Mingo recolhe rápido e dá um tapa para Juba. Os dois jogadores saltaram na marcação, ficam no meio do caminho e o próprio Mingo corre para a área para tentar cabecear. Mas aí o Juba teve um conforto para cruzar que não teve ao longo do jogo e o Jean Lucas foi muito feliz para cabecear.
essa questão emocional ela é muito importante, que para mim ela fez a diferença no lance do gol do Bahia. Fosse um Bahia apavorado, afobado, senso de urgência, quero resolver, provavelmente o Bahia teria chutado aquela bola comigo e as chances de ter sucesso seriam menor. Quando o Bahia fez o gol foi aos 14, o jogo mudou completamente, o jogo ficou destrancado, não quer dizer que o Boston River levou um perigo mesmo grande, o Bahia controlou, e o único ponto assim que eu faço de ressalva é que eu acho que o Rogério, ele demorou para mudar no time. O Bahia tinha um controle, mas o Bahia começava a apresentar sinais de desgastes antes, já aos 20 e poucos, e o Rogério foi mexer aos 35, mexeu 4 de vez, depois botou o Claudinho um minuto depois, foram 5 trocas de vez praticamente, o time acho que deu desencaixada. Tanto que o último lance de perigo promovido pelo Boston River é um passe que sai da intermediária do Boston para o meio, e do meio os caras lançam rápido uma bola no chão que encontra o jogador dentro da área. A formação que estava originalmente dificilmente deixaria essa bola passar. Então, eu acho que o Rogério poderia ter feito substituições mais a conta gota, usando as 3 paralisações, para você ir moldando o time as trocas. Né? Você trocar 5 de vez, acho sempre muito arriscado. Mas no duro, quem teve a grande chance no final do jogo foi o Bahia também, uma construção aí que o Lúcio perdeu. Acho que foi um jogo bem ok do Bahia. O Bahia é bem melhor que o Boston, mas o Bahia sofreu muito com a ansiedade, sofreu muito com a questão vou chamar de anímica, né? Que foi a pressão pelo jogo, a necessidade do resultado, o reconhecimento está tão próximo de acontecer. Acho que tudo isso trouxe um peso para as pernas dos jogadores do Bahia, e até por isso eu considero que eles lidaram bem com o jogo, assim, porque eles foram bem melhores que o Boston. E se fosse uma pontaria mais ajustadinha aí, mais qualificada, o Bahia teria goleado e o sentimento não seria de alívio logo ao apito final do árbitro. Mas, de qualquer forma, eu imagino que todo mundo saiu feliz da Fonte Nova, porque viu um Bahia que mereceu a vaga no campo mesmo. Assim, o Bahia foi bem melhor que o Boston. Ravel, Estou muito pela impressões análise sobre o jogo. de Cássio, assim. Complemento apenas assim que eu acho que o jogo ganhou algumas leves características diferentes do que o Bahia gosta de ter no seu estilo de jogo na Fonte Nova. O Bahia é um time que originalmente na Fonte Nova costuma jogar com intensidade, mas essa intensidade ela não se traduz em pressa. Em determinado momento ali pareceu que o jogo ficou num ritmo, numa velocidade que o Bahia não se sente à vontade em jogar. O Bahia parece querer mais controlar as ações e estocar do que necessariamente ficar nessa trocação que pareceu ter ali, principalmente nos primeiros 10 minutos de jogo. Assim. Fiquei com a sensação de que o Bahia, por querer resolver o jogo, por dar uma resposta rápida, talvez pelo fato de ter sido muito cobrado e criticado pelo jogo abaixo da média lá em Montevidéu, o Bahia me pareceu assim que entrou com a vontade de resolver, de decidir, saindo um pouquinho da sua característica natural de construção de jogo, mesmo que seja um time mais veloz, mais dinâmico do que era o time do ano passado, mas hoje foi um time que pareceu querer ser mais vertical do que costuma ser, mas sem as suas principais características. Uma das que Cássio falou, por exemplo, que é você ter os pontas sendo lançados com espaço para poder progredir nas jogadas. Eu acho que o Bahia acabou abdicando um pouco disso, cedendo muito às dobras de marcação em cima de Ademir e de Eric Pulga, fazendo com que esses jogadores não tivessem muito espaço para jogar e tivessem atuações apagadas, sobretudo no primeiro tempo. O Bahia rodou muito a bola tentando encontrar um espaço, mas o Boston River é um time muito aplicado taticamente. Se falta técnica para esse time, e para mim falta muita técnica mesmo. Acho que tecnicamente o The Strongest, inclusive, foi um desafio maior do que o Boston River. Sobra qualidade tática, assim, e parece que o trabalho feito pelo treinador deles é um bom trabalho, assim, de preparação, de adaptação a um modelo de jogo bastante reativo, né? Até por esse motivo, 2 das 3 principais chances que o time uruguaio teve no jogo foram em bolas em contra-ataque, né? A primeira aos 24 minutos, nesse cruzamento onde a bola é disputada ali no centro da zaga, acaba passando, Gilberto dá uma dormida, o jogador aparece no costado e aí finaliza para fora.
E a segunda foi nesse contra-ataque, onde o Bahia já se lançava também ali de uma maneira ainda mais aguda no início do segundo tempo. E aí, nesse contra-ataque, nesse lance que Cardoso também mencionou, o centroavante do Boston sai ali na cara do gol, mas acaba, apesar de ter se esticado, não consegue concluir. Ademais, o Bahia foi dono das ações. Depois que ele conseguiu controlar um pouco mais essa pressa e, na verdade, transformar isso num desejo de vencer com o seu volume habitual, né, criação de jogadas da maneira que ele sabe fazer de melhor, aí o Bahia foi se soltando na partida. O que eu acho que acabou contribuindo para que o placar não fosse mais dilatado do que foi, e ganhasse esses contornos de uma breve dramaticidade, né, até porque quando o gol saiu, minutos antes ali a torcida já estava começando a ficar preocupada, já estava começando a especular quem bateria os pênaltis. Eu acho que o que não ajudou a esse placar ser dilatado foi o fato de alguns jogadores estarem numa jornada não muito boa em termos de gestos técnicos. Assim. Alguns jogadores hoje, tecnicamente, estiveram um pouquinho abaixo do que costumam estar. Né? Lúcio Rodrigues perdeu 2 oportunidades claras, alguns passes ali de Gilberto, principalmente, de Everton Ribeiro, não encaixaram tão bem. Então, eu acho que, e é até natural que isso aconteça em determinados contextos e circunstâncias de jogo, mas acho que pesou um pouquinho para que o Bahia não vencesse com um placar de mais autoridade, o fato de que faltou gesto técnico mesmo mais qualificado, como em vários outros momentos dessa temporada já sobrou, assim, já ficou muito evidente que esses jogadores têm essa capacidade. Até porque os dados eles traduzem isso, né? O Bahia finalizou mais de 20 vezes, sendo 6 no alvo, trocou mais que o 22 a dobro de 6 o passes geral, que o né? Boston River. Pois é. Então, teve volume, né? Trocou mais que o dobro de passes do que o time uruguaio. Então, teve sim a oportunidade de vencer esse jogo de uma maneira até mais tranquila. Mas a gente tem que compreender o que é a competição. Não tem facilidade, né, jogar qualquer tipo de jogo como esse, e ainda tinha essa ansiedade toda por saber que essa partida tinha um peso especial. É muito diferente, por exemplo, do que você imaginar um jogo de segunda rodada da fase de grupos, onde, independente do que aconteça, você ainda tem mais 4 jogos pela frente para você se reabilitar, se for o caso, manter a toada, se for o caso. Hoje era uma partida onde era mais do que necessário vencer e se classificar. E o Bahia acabou conseguindo fazer isso de maneira justa. Foi merecedor do resultado no tempo normal, apesar dos pequenos sustos que o time acabou tomando ali no decorrer do jogo. Eu acho que seria assim de uma crueldade sem tamanho o Bahia ser eliminado no jogo de hoje. E para os pênaltis também não me parecia o cenário que se apresentava pelo volume de finalizações que o Bahia criou. Então, acaba que, apesar de ter tido algum sofrimento, de ter saído o gol, inclusive, numa jogada, num tipo de jogada que o Bahia não costuma usar muito, né? Que é o cruzamento na área. O mais importante foi ter conseguido se classificar e tirar também as lições positivas, né? Do que é uma fase eliminatória como essa. Acho que, por exemplo, aqui a gente ainda está com a cabeça na Libertadores, é natural que isso aconteça, mas projetando o Bavi, e até por ser um clássico, é importante, muito importante, que o Bahia consiga ter uma postura, por exemplo, no primeiro jogo, completamente distinta do que teve nesse primeiro jogo em Montevidéu, e é até natural e óbvio que o Bahia terá, porque fará o primeiro jogo na Fonte Nova, mas eu acho que parte do que a gente viu hoje em termos de dificuldade e ansiedade ainda está na conta do jogo que a gente viu no Uruguai. O importante é que o Bahia passa, chega na fase de grupos e agora a gente tem tudo para saborear aí essa classificação. E a Copa do Falar em Nordeste saborear. a Copa do Nordeste foi em paz, né? Mas já iria, porque a Sul-Americana também tomaria as mesmas datas. Então não tinha. Essa vai demorar para terminar. Por falar em saborear, qual é o primeiro menu dos 44 anos aí, Cardoso? O homem tá. Isso é uma Aqui, Mac. La cama quentinha. Não, você tá Eu- trabalhando com alimentação aí. Isso é só. O quê? Não é o quê? Eu tô aqui com cocada de amendoim do Barradão ainda, velho. Ai, é isso que eu tô querendo saber
Qual é o menu aí? O primeiro menu. O O Barradão, velho, é Barradão. bom demais pra comida, velho. É um Do negócio Barradão, né? fantástico. Tem pastel, tem acarajé, tem cocada. Faça uma farra, velho. É muito melhor que a Fonte Nova, nem compara. E aí, tem uma moça lá, vou fazer esse mexão pra ela, que é a Cris. Fica um pouco atrás ali da cabine de rádio. Meu amigo, a acarajé dela é muito bom. Então ela já sabe da. Tanto que eu reclamei do tamanho da cocada no último jogo que eu fui lá. Falei, oxe, não tem cocada de amendoim não. Aí na sua frente eu falei, tá pequena essa aqui. Isso é metade. Ela ficou resenhando, porque tava menor mesmo. Meu irmão, ontem, quando eu fui comprar, parecia uma sandália, sabe? Uma Havaiana, 46. Falei, pô, aí sim. Aí ela viu aí a cocada, eu falei, é. Aí pronto. Não, aí eu não derrubei na hora do jogo, eu tô aqui Ou mordiscando. seja, 2 noites doces pra Cardoso, né? A cocada aí. Mas pela cocada. Pela cocada. É, vamos seguir em frente para as análises individuais, tá? Dessa noite. E vamos trazer o campinho, Márcio. Queria começar porque Ravel já trouxe a definição de jogadores que tiveram uma noite técnica abaixo, gestos técnicos negativos nessa noite. Eu queria começar por eles, tá? Ravel falou dos gols perdidos por Lúcio, então eu queria começar por jogadores que acabaram de forma indireta, né, sem nenhum tipo de intenção de vilanizar, mas que tiveram a noite abaixo e acabaram dificultando o caminho do Bahia para chegar mais cedo no gol, Ravel. Então, vamos listar aí esses jogadores que você considera que tiveram um gesto técnico negativo. Olha, Fred, para mim, assim, muito dessa dificuldade que o Bahia teve de conseguir converter as jogadas e as criações de jogada em finalizações de maior perigo e até as finalizações que tiveram em gols se deve ao fato de Lúcio Rodrigues e Ademir hoje, para mim, estarem abaixo do que costumam apresentar. Eu que gosto muito dos dois atletas, assim, fiquei com a sensação de que Ademir ficou muito encaixotado na marcação e quando recebeu algumas oportunidades, especialmente no segundo tempo, onde ele acabou participando mais do jogo, eu achei que ele errou muito nas tomadas de decisão. E Lúcio, meu amigo, assim, para mim jogou pedra em santo. Inclusive, eu acho que o William José demorou muito de entrar no jogo. Acho que Cardoso foi muito feliz aí em dizer que Rogério Ceni acabou demorando um pouquinho de mexer no time. E quando ele mexeu, ele até tirou Pulga, quando eu esperava que ele fosse tirar Lúcio Rodrigues pela partida que vinha fazendo. Acabou que, acho que no final das contas foi interessante manter Lúcio Rodrigues no jogo, porque ele parecia até fisicamente mais inteiro, preservado do que Pulga para voltar para marcar lateral e resistir a uma eventual pressão do Boston River. Mas no que diz respeito à sua principal função ali no jogo, que é botar a bola para dentro, que é se movimentar, dar opções de ataque, eu achei que hoje ele teve bem abaixo do que costuma apresentar. Então esses dois aqui eu acho que tiveram assim a queda mais acentuada, mas também não gostei muito das atuações de Gilberto e Iago Borducci, não. Então, com peso maior para Rodrigues e Ademir, Lúcio Rodrigues e Ademir, Muito eles mal ou ficariam apenas mais mal? abaixo. Apenas mal. Para mim, eu iria de laranjinha para eles dois. E Gilberto e Iago Borducci, para mim, também quase chegando nesse laranjinha aí. Gilberto ainda teve algumas boas intervenções, mas outras nem tanto, assim. Essa bola nas costas que ele tomou, inclusive, poderia ter complicado o jogo do Bahia. E eu acho que, inclusive, ele deveria ter sido substituído. Eu teria trocado ele por Arias. Eu Cardoso. também. Fica Não, como concordo. jogou mal para Rodrigo, para Lúcio, para Ademir Eu e assino, eu para assino. Gilberto. Eu botaria eu acho que um jogador que melhorou no segundo tempo, mas que no primeiro tempo demorou para entrar no jogo foi o Caio Alexandre. E foi quando o Bahia teve muita dificuldade para fazer o jogo fluir ali. É porque depois ele melhorou. E aí fica, claro, a mensagem de uma melhora. Mas Ademir e Lúcio, por exemplo, eles não conseguiram viver bom momento em tempo algum do jogo, né? Assim, diz, porra, Ademir melhorou. Porque Everton Ribeiro eu acho que melhorou. Caio Alexandre melhorou. Gilberto melhoraram. E
e o Ademir e o Lúcio mantiveram ali um nível de atuação bem linear, mas abaixo do que eles podem render. Eu concordo com o Ravel. Eu ia de mal ali, de laranjinha neles. Gilberto, bem criticado aqui no chat, né? Como é que fica a avaliação de Gilberto? Lá eu botava laranja também. Assino. E Caio Alexandre? Iago também, que apesar de ter entrado no É. segundo tempo, erra um passe Iago bizarro e botaria ainda amarelo. perde um gol. Iago eu botaria amarelo. O Iago não, Caio. Vamos lá. Caio eu também colocaria amarelo. Acho que o segundo tempo dele conseguiu pagar a conta do primeiro. Também acho que o primeiro ele teve um pouco inspirado, mas no segundo ele conseguiu ainda Você fazer sabe, alguns passos em projeção. Márcio, só um segundinho, Cardoso. você Márcio, sabe que laranja para Lúcio, Ademir Tá. e Gilberto. Pode falar, Cardoso. Isso. O que é que me incomodou em Gilberto? Gilberto, ele apareceu muito para jogar, mas Gilberto ele estava fora da sintonia, da paciência para jogar. Então ele muitas vezes segurou a bola de forma demasiada e quebrou aquele timing da troca de passe. Ele muitas vezes tentava acelerar uma jogada mais arriscada e o Bahia fazendo muito esforço para poder ter a bola e ele acabava quebrando essa proposta com tentativas mais arrojadas. E quando você faz isso, tem que acertar. Essa é a verdade. E ele acertou praticamente quase nada, né? De jogada mais arrojada, assim. Então, é, eu lembro que o final do primeiro tempo, inclusive, foi um lance que ele estava para acabar o primeiro tempo, a torcida joga na área, insistindo para ter pressa, a bola circulando. Quando caiu no pé do Gilberto, que voltou, ele tentou dar um passe longo, acelerado de primeira, perdeu e os caras tiveram um lateral a favor. Então, isso simbolizou assim, o Gilberto ele comeu muito pilha do que vinha da arquibancada, da pressa do torcedor na arquibancada, sendo que o Bahia estava ali querendo fazer diferente. Então, acho que ele destoou na proposta. Não que ele tenha sido um jogo bizarro, mas ele parecia estar fora da sintonia na proposta. Né? Porque até os jogadores como Ademir e Lúcio, eles pareciam mais na sintonia na proposta do que o Gilberto. Mas o Gilberto participou bastante, teve alguns bons lances, mas no geral ele incomodou mais do que deu motivo para elogiar. Eu teria colocado o Ares também no segundo tempo. Iago Agora, Borducci jogou Cardoso, tão até pouco para não. tempo. Não, pode seguir, Só, Ravel. só só para poder não deixar também de falar das flores, apesar dessa inferência que a gente está fazendo e a gente concorda sobre a avaliação de Gilberto, para mim se mostrou muito acertada a entrada dele ao invés de Gabriel Xavier. Não só por se ter um time mais ofensivo, né, um time que, como eu vinha falando aqui, ter mais um jogador com maior possibilidade de criar jogadas de ataque para o Bahia, mas também porque Gilberto se mostrou uma peça útil nessa linha de três que o Bahia chegou a fazer em alguns momentos da partida. Ou seja, conseguiu emular a mesma característica tática que Rogério aprendeu a fazer, gostou de fazer com esse Bahia, mas sem necessariamente ter um zagueiro como uma peça para executar essa proposta de jogo. Em vários momentos ali, especialmente no segundo tempo, o Bahia praticou a sua saída de três, com Mingo aberto, Canu na sobra e Gilberto fazendo o papel que a gente tem acompanhado com mais frequência Gabriel fazer. Só que com mais qualidade com a bola no pé, com essa saída de bola, que é algo que o Bahia demandava muito nessa partida. Não sei se o Cardoso concorda, mas eu acho que fica isso aí como um saldo positivo da atuação de Gilberto hoje. Concordo, eu concordo. Iago Borducci jogou tão pouco tempo para já estar diretamente na lista. Foram minutos tão ruins assim em campo. Não dá segurança nenhuma, velho. E errou lances bobos, tanto no ataque quanto na defesa. Eu acho que tá muito na conta Totalmente, desses talvez deve ter lances sido laterais. o pró em campo, né? Ao que parece, proporcionalmente. Porque para em tão pouco tempo de jogo ele ter deixado a impressão tão ruim. Porque os outros todos vocês ponderaram, né? Vocês trouxeram Gilberto, mas tem ponderação. Lúcio no esforço, Ademir estava ligado no jogo. Só pra você Me ter parece ideia, assim que Fred. quem sai com saldo já tem o menor, já não tem lastro. Todos os outros têm lastro. Ele Sim. nunca jogou bem no Bahia, né? Não. Eu não lembro de um jogo bom de Borducci no Bahia. Lembro de jogo que ele não atrapalhou, que ele não chamou atenção por ser ruim. E hoje não foi um Mas deles, né? Mesmo não, com hoje não. 10, 12 Pra você minutos de ter campo. ideia, eu sinto que não dá muito para
sair avaliando, nem o William José que participou um pouquinho mais com a bola no pé, mas não dá para avaliar o William José, Cauli, Michel Araújo e Eric, porque eles entraram, tinha mais 35 do segundo tempo, mas já estava contra a postura, ainda entrou todo mundo de vez. E isso, eles acabaram compondo muito mais uma linha de defesa, jogando com a fase defensiva mais presente do que necessariamente a fase ofensiva de construção. Então, no máximo, talvez eu botasse um amarelinho ali para o William José, porque ele conseguiu fazer alguns pivôs, mas todos os outros eu não sinto, seria branco, porque não conseguiram pegar na bola. O Iago Boducci entrou junto com todos os outros, com o Eric, William José e Michel Araújo. O Caulinho entrou 2 minutos depois, e ele conseguiu chamar a atenção negativamente. É Eu acho que impressionante. isso é um problema, É. sabe? Márcio, pode colocar então o branco ali para todos os outros 4 reservas. E aí agora a gente vai pela ordem natural das coisas. Todos falaram que o goleiro seria o maior risco do Bahia nesses 4 primeiros jogos, né? Nesses 2 duelos que o Bahia passou. Como fica a avaliação nessa noite? No jogo de ida, Marcos Felipe falha num gol que acaba sendo anulado por um pouquinho. Tá? E a gente condenou, mesmo com a anulação do gol, a gente não perdoou aquele erro. Essa noite, de menor grau de pressão, né? Ainda que o Boston River dentro de casa também não tenha levado muito esse grau de pressão, foi uma bola perdida, como foram as de hoje, né? Como fica a avaliação e se a busca por goleiro deve continuar com urgência, já que na Libertadores você pode escrever, o problema é a janela, né? Marcos Felipe, hoje eu botaria o verdinho bom, Músico. porque ele foi pouco exigido, mas ele jogou bastante com os pés, não deu susto. Achei as reposições dele boas e uma ou outra saída de gol em um momento tenso, quando a bola ia ali naquela região da área central, eu não consigo confiar que ele vai pegar, ele conseguiu pegar. E agasalhou, não foi aquele tipo de rebate. Não foi muito exigido, mas o pouco que foi exigido é o mesmo critério até que a gente usou lá no outro com ele. Ele foi seguro, né? Então, na hora que foi acionado, eu acho que ele correspondeu. Então, por isso que eu botaria esse verdinho aí. Não sei se estou sendo generoso demais. Autorizado, Ravel? 100%, eu concordo. Acho que até simbolicamente, né? Passou aí sem maiores arranhões por essas fases. Ele teve uma atuação segura hoje. Quem não tem segurança nele é a torcida. Se você pegar aqui os melhores momentos do jogo, a ESPN disponibiliza os melhores momentos no YouTube sem narração, e aí você percebe uma angústia da torcida quando a bola é recuada para ele, assim. Na Fonte Nova isso fica ainda mais clarividente, assim. A torcida começa a... exatamente, é ruim demais para a confiança do jogador, porque ele sente que ele está sendo pressionado, e a torcida começa a dar aquele grito ali como se fosse um grito de aviso para ele, mas na verdade a torcida está temerosa de que ele vá entregar paçoca, fazer alguma merda, e o jogo do Bahia muitas vezes proporciona a oportunidade do jogador aparecer, positivo ou negativamente, o goleiro aparecer. E hoje ele foi muito requisitado nessa característica. Recuos de muita distância, o gramado da Fonte Nova não vive sua melhor noite, estava ruim o gramado. Então ele recebia bolas distantes, o passe não era curto para ele. Ele recebia muitos passes longos, recebia passes com a força maior do que normalmente a bola é recuada para o goleiro. E ainda assim ele se saiu bem. Então é por isso que cabe o verde musgo, mas eu acho que a busca pelo goleiro não deve acabar, até porque vai demorar para a torcida conseguir recuperar a confiança nele. Não, tem que buscar goleiro, sem dúvida. Os 2 zagueiros, Canu e Mingo. Rapaz, verde... Eu botaria verde Paulo bom. Sérgio. O verde em cana. Parem O com verde bobô. É muito boa, pô. Cada vez fica melhor. Porque eu vou gostar quando isso ficar bem aleatório. Tipo agora, meu irmão. Copa do Mundo, né? Copa do Mundo, né? A gente analisando tá analisando aqui. Brasil, Copa do Mundo e Vinícius hoje. Vinícius Júnior hoje. Verdinho Paulo Sérgio. Verde Paulo Sérgio. Vai ficar muito bom.
É porque, o que é que eu estou dizendo isso? O Bahia precisou muito dos zagueiros para construir, para fazer a saída de bola. E eu acho que eles corresponderam bem. O Boston River, ele tentou jogar em alguns momentos, e os zagueiros também corresponderam bem. O Mingo, em especial, participa da jogada do gol de maneira relevante, quando ele está ali perto da área, faz a menção para chutar e abre a bola para o Juba. Achei que o Canu fez uma partida muito segura. Apenas um lance no primeiro tempo, que eu não gostei do movimento dele. Então, por isso que eu reputo a eles essa nota máxima. Acho que eles foram, de certa forma, exigidos, principalmente com a bola no pé, que não é normalmente o ofício, e os caras corresponderam, não deram um susto, velho. Não teve um susto. E volta e meia saía a pressão do Boston nos portadores da bola lá, e eles conseguiram conduzir muito bem também. Eu acho Canu candidatíssimo assim a ser melhor em campo. Se não for, é justamente porque a gente ainda vai fazer a avaliação aí de Jean Lucas, que é outro que foi um monstro no jogo de hoje, mas acho que o Canu foi muito importante na partida, especialmente depois do gol, onde o Boston tentou, num princípio de abafa ali, tentar começar a construir algumas jogadas, e ele praticamente assim botou ordem na casa, se impôs muito fisicamente ali, inclusive chegando mais forte em algumas jogadas, mas na bola, eu acho que esse posicionamento dele, essa chegada, esse espírito dele assim, foi muito importante para que o Bahia mantivesse ali o controle das ações, inclusive fazendo com que o Boston não conseguisse se criar em nenhum momento assim com uma sequência de jogadas em pressão, como normalmente acontece, né? Quando o time está atrás do placar, começa ali a costurar, construir jogadas por 5, 10 minutos, pressionando o adversário. Isso o Bahia não sofreu em nenhum momento. Assim, eu acho que muito porque Canu tomou conta ali da zaga. Mingo também acho que foi muito bem, especialmente no segundo tempo. No primeiro, eu acho que ele acabou pecando um pouquinho ali na condução da bola em algumas jogadas ali pelo lado esquerdo, dando um toque a mais, acabando tendo que disputar para recuperar a bola. Muito porque hoje ele foi, apesar de ter mostrado assim nessas primeiras partidas com a camisa do Bahia, mostrar ser um zagueiro que tem bom controle da bola com os pés, tem uma boa saída, mas hoje ele foi ainda mais requisitado nessa característica, nesse propósito, e em alguns momentos ali no primeiro tempo ele deu uma hesitada, mas no segundo foi muito bem, inclusive participa da origem da jogada do gol, então tá justo esse verde mais verde para eles. Como o Caio Alexandre já foi avaliado, temos o herói e o autor do gol, Jean Lucas. Como eu disse, assim, Jean Lucas para mim fez uma partidaça. Acho que o primeiro tempo dele, ele teve alguma dificuldade de se encaixar por causa dessa questão tática assim do Boston River, fechando muitos espaços. No segundo tempo surgiu um pouco mais de espaço para ele, não foi só pelo gol, eu acho que ele já tinha conseguido ali preencher, combinar algumas jogadas e foi coroado com o gol. Então, acho que no meio-campo ali ele foi o jogador do Bahia que acabou tendo a participação mais efetiva durante os 90 minutos. Participou também protegendo o Bahia defensivamente. Acho que cabe também um verde mais verde para ele hoje. É isso? Verde Paulo Sérgio. Concorda, Cardoso, com verde Paulo Sérgio para Jean Lucas? Eu tô Meu na dúvida se amigo. Cardoso faz ideia de que é Paulo Sérgio. Não tá muito claro, não, o que ele tá entendendo, não. Não precisa entender, você quer que isso Tá não seja fechado, entendido. tá fechado, Cardoso, o microfone. O Não é, sonho de eu Cássio é que concordo não seja 100% com o entendido. Jean Lucas. Não é Paulo Sérgio do Náutico, não? Isso. É, Referência em verdes, a em notas referência aí. máximas. Ah, Meu É a amigo, melhor atuação que pode deixa eu tirar um existir. print disso. pelo que Hélio Borges jogou Todo ontem, ele não seu. fez falta, não. Já foi. Imagine o verde Paulo Sérgio. Você deveria pensar de outra forma. A turma do chat já tá colocando aqui. Verde Frei Gilson. Muito bom, Verde Fregilson. Em breve é Rapaz, um. a gente não segura um processo ali, não. Esqueça isso. Vamos voltar para Bahia, pelo amor de Deus. E o amarelo vai ser Raiva Negra, né? Que é razoável. Razoável, razoável, razoável. Everton Ribeiro, símbolo, né, dessa mudança
Não vamos analisar Juba, não? da história do Bahia. É, Ah, o não Juba foi mal, também. é porque eu não gosto dele, segundo algumas pessoas. Porra. O homem da assistência mais do que perfeita. Foi alta a bola, viu? Jean Lucas precisou. Juba, eu não sei se Juba sabia que Jean Lucas tinha aquela impulsão toda, não. Foi alto. O cruzamento foi perfeito, não. Foi semi-perfeito. O Jean Lucas corrigiu numa impulsão Pô, absurda. Fred, tu acha que Tô o cara brincando, tô de brincando. Não pode Lucas, perder a brincando. Jean oportunidade. Lucas, Não pode perder a oportunidade. Tô brincando. Cara, é- Bolaço o cara de levou, Juba. o cara boa a bola assim, ele confiou disso, ó, meu irmão. Vou levantar a bola aí porque aquele menino ali tem um foguete, meu amigo. Porque Eu, de fato precisou pular um pouquinho mais para chegar. eu botaria o verde musgo ali pra Juba. E ainda Foi bem. deu um drible, acho que é aquele no Tabacada, primeiro rolinho. tempo, que o cara deu uma pelada em cima dele. Foi. Deu uma saia no cara. Foi. Mas ele começou oscilando mais, mas ele deu o passe pro gol, né? É o verdinho, o verdinho. Tô assinando também o verde musgo. Musgo. Everton Ribeiro agora. Daria amarelo. Eu acho que não Razoável. vai Achei que a gente ia muito discordar de- nessa, Cardoso. Achei que Você a gente vai ia dar discordar verde? nessa. Também vou de anão, também vou de amarelo. Ah, Eu ia dizer justamente isso, assim, que eu achei que parte do controle do jogo, quando o Bahia estava à frente, deve-se muito ao fato dele conseguir esconder a bola, mas de um modo geral, eu acho que é apagada a atuação dele. e a gente sentiu falta dele, velho, no primeiro tempo. Não foi bem. Sentiu. Então, Uhum. um amarelo aí, razoável para atuação de Everton Tanto Ribeiro. dele quanto o Pulga. Eu acho que pra mim o amarelinho pode estender pra Pulga também. Rapaz, é sério. Aí, finalmente, vamos para um debate curto. Eu colocaria Pulga verde musgo, velho. Pulga, ele gerou jogo demais pro Bahia. Não brigo, não. Achei que ele gerou jogo demais pro Bahia. Ele foi muito reconhecido, assim, pela forma como ele era o cara que, assim, as principais jogadas do Bahia, quando eram mais agudas, tinham passagem por ele. Curiosamente, o gol não passou. Mas muita jogada aguda teve a participação do Eric Pulga. Aí por isso que eu botaria o verde e o musgo. Então vamos. Eu não era um amarelo convicto, não. Assim, o que eu achei foi que ele esteve um pouco mais abaixo do que vem apresentando o Bahia, É. mas do que ele também vem apresentando tá muito acima da média, né? Então, E ele apresentou tava- hoje eu acho que o intensidade, Bahia ó. sentiu falta desse ataque e jogar bola, como já jogou em várias outras Sentiu partidas. mesmo. Eu tava vendo ontem um programa no YouTube que me fugiu o nome do programa, mas tem Vitor Sérgio. É um programa analisando. Me fugiu o nome do programa. É um programa analisando as janelas de contratações, dando nota de 0 a 10, né, dos 20 clubes da Série A. E quando eles estão analisando o Bahia, eles citam, né, que a venda de Biel foi a melhor venda de todos os clubes, assim, a melhor venda nessa janela foi a do Bahia com o Biel. Até porque contratou um substituto que tá mostrando mais qualidade pela metade do preço, né? E foi mesmo. Menos da Pulga metade. tomou condição Fred. titular, Menos da pô. metade. É menos da metade. Um foi 48 e outro foi 18. Pulga é titular do Bahia, pô, nos principais jogos da temporada. Chegou ontem. É um menino. É, Assim, isso. Claro tem que tido ainda muita- não foi submetido aos testes mais pesados, né? Porque convenhamos, e aqui não é de demérito para ninguém, The Strongest e Boston River não são equipes do nível que o Bahia enfrentará agora, nas Sim. próximas semanas, né, tirando ali a Copa do Nordeste, o próprio Vitória, eu acho que talvez seja uma equipe mais qualificada, apesar do resultado horrível aí na semana, do que o Boston River e do que o The Strongest. Mas depois disso, aí vem Libertadores, fase de grupos, Série A. Só que o ambiente já tá perfeito para ele jogar. Porque ele mostrou personalidade, ele vestiu a camisa bem, ele virou protagonista ofensivo. E aí é muito mais fácil que ele responda já tendo confiança, né,
Na hora que. Não é que ele se tem uma dúvida sobre os desafios, é que não vieram os desafios. Tá? Claro que esses 2 jogos contra o Vitória serão o primeiro trailer disso. Mas a resposta dele, e assim, o caminho tá bem. Tá bem interessante, né? Para que ele desenvolva. Melhor em campo. Eu vou de Jean Lucas. Bora, Jean Lucas. Poderia ser. Flertaram com o Canu aí, mas Foi. já tava claro, né? Que Subiu, o herói. Canives. Subiu pra decidir, pô, de cabeça. O Correto. cruzamento podia ter sido um pouquinho mais baixo para facilitar a vida dele, né? Largue Juba, free Juba. Se o cruzamento fosse de Felipe, tinha sido na Aí era medida. obra de arte, pô. E Felipe. Felipe China, tá dando um show na China, Felipe Volante. Craque. Perdeu força na reta final do ano Meu passado. irmão. Meu irmão, eu acho que isso é mais aleatório do que Frei Gilson. Lembrar de Não, não, foi Ravel, tá? Lembrar de Felipe cruzando pro gol de Jean Lucas na Libertadores, porra. Inclusive, Frei Gilson talvez cruzasse do mesmo jeito, porque a gente tem um vídeo dele Frejilson é jogando bola, Frejilson é bola. Também de futebol inteiro. Então aí, Nossa. finalizado o E campinho, Rogério? as avaliações do Bahia. Perfeito, não está finalizado. Falta o professor. O professor vai pro Paulo Sérgio ou a gente vai ser um pouquinho comedido com o professor? O professor finalmente conseguiu o grande objetivo, meu irmão. Tem que dar um pouquinho de mérito pro cara. O cara botou o Bahia na fase principal da Libertadores, pô. É. Trabalho completo agora. Via brasileiro, único preliminar, o ponto- cara, tipo, atravessou tudo, pô. Musgo ou Paulo Sérgio? Rapaz, Acho que pela conjunto da obra, aquele prêmiozinho do Oscar, conjunto da obra. eu acho que é pelo conjunto da obra. Hoje, ele, pra mim, teve um problema. Aí o nas conjunto Carlos da obra Sérgio. foi mal no Uruguai. Pô, mas veja, ele botou o time lá, pô, assim. O cara não vai ter mérito nenhum. Tem, Assim, pô. não, E verde é ruim? O cara tira nota 8, tu achava ruim? Não é isso não, mas aí que tá. Não é nota 8. Ele tá passando na segunda entrada no vestibular de medicina. Segunda fase, É o que a gente chama de segunda entrada, tipo, primeira entrada é a galera que passou da fase de grupos. Aí, enfim, aí caiu alguém, entrou. Porque assim, é o vestibular, entrou na fase Pra mim, principal da pior Libertadores. que isso aí é vocês chamarem matéria de cadeira. Eu não me acostumo com isso. Mas não Eu é, aprendi isso só na faculdade, eu sempre achei estranho, eu nunca tive não nem é curiosidade. tão. Na faculdade se torna mais popular. No colégio, não. Eu vou no botar. colégio é matéria. Eu gostei. Eu acho o raciocínio do Xará um raciocínio bom. Eu vou pelo conjunto da obra. Rogério, eu só criticaria a demora para fazer trocas. Acho que ele demorou muito, ele hesitou. Aí me deu a sensação que ele estava inseguro para fazer mudanças no segundo tempo. Mas o conjunto da obra, acho que merece sim. Um dia que ele consagra ali o Bahia na fase de grupo da Libertadores, merece esse crédito. E eu falei segunda entrada, mas o Roger me corrigiu aqui, é remanejamento que eu quis dizer. Ele tá certo. Isso, é remanejamento. Ó, eu Segunda entrada é quem começa, tipo, primeira entrada o cara começa em Um semestre fevereiro e outro em julho, isso, agosto. isso. Eu aceito o verde Paulo Sérgio aí pro professor, mas além Fica da questão da... Fica Paulo Sérgio na tela mesmo. Então, toda vez que sai o verde Paulo Sérgio, ele vem é aqui, ó. Ele veio agradecer aqui, ó. Ele vem agradecer. É aprovando, ele vem aprovando É. aqui. Confere. Confere. Gostei. Exatamente, confere. Confere. Verde Paulo Foi Sérgio. boa. Foi boa essa. Mas assim, além de ter demorado para substituir, eu não gostei muito da composição do banco hoje não, viu? Achei que poderia ter colocado um jogador de velocidade aí como opção. Acho que o Bahia até precisou disso durante o jogo. Não sei por que ele preferiu colocar um banco com mais jogadores de meio ali, ao invés de ter um outro jogador de velocidade, de repente o próprio Thiago, que vem jogando com o time de cima. Poderia ter estado no banco, tô falando para entrar não, mas se por exemplo acontece, né, algum evento fortuito de Ademir e o Pulga se machucarem logo no começo do jogo, o Bahia mudaria completamente suas características, porque Michel Araújo não é um jogador de velocidade, abriria a mão de Lute fazendo um bom papel de centroavante para jogar no lado desde o começo do jogo. Então eu fiquei com essa
essa ponderação aí. Não estou aqui demonizando a atuação de Rogério Ceni, não. Tanto que eu concordo com verde mais verde, mas eu acho que... Eu discordei de vocês aí. Eu iria de musgo, tá? Eu acho que... Não, meu voto original era musgo. Mas eu aceito o verde reluzente. O verde simbólico, porque assim... Era a missão dele, a missão foi concluída. Era a missão foi concluída. Mas era obrigação. Quando veio o sorteio, era obrigação. Tá? Quando veio o sorteio... O Thiago estava relacionado, mas não foi pro banco não, Pablo. Quando veio o sorteio, deixou de ser uma grande conquista para ser uma obrigação. O que não deixa de ser uma grande conquista quando você cumpre sua obrigação. Mas assim, não goleou ninguém, foi muito frio e talvez o mérito dele tenha sido a frieza. As críticas vieram por conta da frieza, mas o mérito também veio. Eu achei um pouquinho acima. Acho que o Bahia teve dificuldades talvez maiores do que o nível técnico dos adversários. Mas eu entendo o conjunto da obra. E não vou ficar aqui de ranzinza o cara que colocou, né, o Bahia na fase de grupo da Libertadores. Eu acho que o principal obstáculo para o Bahia chegar na fase de grupos da Libertadores era o jogo da altitude em La Paz. Sim. E foi o jogo que o Rogério foi melhor. Foi. Claro que teve o jogo sorriu com 5 minutos, né? Quando o cara tem um expulso. Mas foram 5 bons minutos. No começo, assim, foi uma atitude boa, né? Eu acho que isso tem a ver com... O Bahia foi frio. Veja só, Rogério deu ao Bahia um corpo de experiência e de tranquilidade para não parecer menino em competição que não conhece. O Bahia foi frio. Inclusive, no jogo passado, PVC falou, né, que ele replicou no Bahia o que ele viveu no São Paulo enquanto jogador. Empata fora, ganha em casa, empata fora, ganha em casa, empata fora, resolve em casa, empata fora e resolve em casa. E eu não tenho a menor dúvida que na fase de grupos essa vai ser a missão, tá? A gente vai agora ver os grupos, mas eu vou primeiro me despedir de Cássio Cardoso, que tá com 44 anos, o cansaço bate. A cocada acabou, agora ele vai pegar uma aguinha gelada, tá? Isso. E terminar assistindo a gente deitado. Com certeza, vou dormir com vocês. Durma bem, meu. Valeu, Cadu. Um abraço, companhia, dormirá Obrigado bem. pra você, meu irmão. Um abração pra vocês. Márcio, pode chegar aí nos grupos. Tá aí pelo slide. Bolillero. Tá certo, Cássio, o espanhol? Bolillero. Bolillero 1, Bolillero 2, Bolillero 3, Bolillero 4. Bolillero. Depende. Bolillero. Depende. Os caras nem eles não falam. Os sotaques são diferentes. Mas mas eu percebo que você é portenho. Teve um dia que eu cheguei em Santiago, a turma fez assim: você é argentino? Eu disse: não, eu sou brasileiro. Pelo sotaque. Fred tem 10 centavos de portenho aí. Veja só. A gente tá com os grupos aqui. São 2h45 da manhã. Atos está nervoso para entrar aqui. Certo. A gente vai fazer a live do sorteio segunda-feira. Então não vamos aqui ficar fazendo tudo o que a gente pode fazer na live. O fundamental aqui é a gente entender o desenho, tá? É a gente entender o desenho que o Bahia terá agora pela frente. Esse é um passo fundamental do programa, tá? A gente tem o pote 1, onde estão os 8 clubes de melhor ranking, o atual campeão Botafogo, depois Palmeiras, Flamengo e São Paulo, os brasileiros, tá? River e Racing, os argentinos, e Peñarol e o Nacional de Montevidéu, tá? Claro que nesse pote existem níveis de dificuldade bem distintos. A tradição é gigantesca do Peñarol e do Nacional, mas é claro que eles são as melhores opções, tá? O pote 2 tem o Olímpia, a LDU, o Inter de Porto Alegre. Isso, aí os caras vão lá e dão trabalho, mas vamos seguir. Mas Independ... você tem razão. Dito isso, você tem razão. O Independente Del Valle, o Colo-Colo, o Estudiantes e o intruso nesse pote 2, que é o Bolívar, né? Que é primo, né, Ravel? Primo, né?
Primo. Cedeu a estrutura Primo, pra primo. gente se ambientar lá em La Paz pra enfrentar o The Primo. Strongest. É La Paz, é La Paz. Primo. Chatinho. O pote 3 tem o Atlético Nacional, o Vélez, o Fortaleza, o Sporting Cristal, o Universitário Tajeres, Deportivo Táchira e Universidade do Chile. É de Chile mesmo. É porque a gente sempre chamou do Chile, né? Eu li de Chile, mas depois... Carabobo, Atlético de Bucamaranga, Central Córdoba, time que despontou a Têncio, né? Esse Santo Antônio com o escudo da CBF é o Bulo Bulo, viu? É o Bulo Bulo, né? Que é o time que homenageia aí mais ou menos o escudo da CBF. E os 4 que vieram da... Que são maiores do que os que estavam garantidos. muito maiores, né? É isso que eu ia dizer, veja só. Alianza, Bahia, Cerro Porteño e o Barcelona de Guayaquil são times de pote 3. Tá? O Barcelona é 2 vezes finalista. O estádio dele recebeu a final única de 22, ou seja, tem um estádio gigantesco. O Cerro Porteño recebeu a final da Sul-Americana, acho que 2 vezes já. É um estádio novo. A Alianza é de Lima, que é uma das maiores cidades do continente. E o Bahia é Pix infinito. Aí, meu. Não dá pra botar mesmo. Não tem Se fosse limite do Pix do octagonal Banco aí. Central, não. Como é que é? Bahia não tem limite de Pix do Banco Central, não. A tua pergunta nem quanto é que tá a cotação, porra. Quanto é que tá a taxa de câmbio? Não interessa não, meu irmão. Quanto é? Uma coisa... Posso seguir? Tem algum ponto aí a mais, Cássio? Não, só ia dizer assim, que assim, nesses 4 aí, que a gente fala tanto da lógica, a gente vai falar da lógica do Bahia em relação aos outros potes, mas a turma de todos os outros potes, na hora que for pro pote 4, é muito claro quem você quer e quem você não quer pegar, meu irmão. Assim, Veja só, o Bahia é a pior das opções para pegar e o Barcelona de Guayaquil. Veja, o Cerro Porteño é uma opção péssima também, meu irmão. Assim, Isso. A tal da tradição existe, Fred. Existe, mas os brasileiros são foda, eu pegar coloco um time... o Bahia no porte do Cerro Porteño do Barcelona. Assim, sinceramente, sendo bem franco, não vou cravar que o Bahia é a pior opção. Meu irmão, o Cerro, por exemplo, quando o Fortaleza pegou o Cerro na pré-liberta, foi lá e Ilô. Eliminou o Fortaleza, né? Foi lá e Ilô, né? É chato, 45 mil pessoas no estádio dos caras também e tal. Então, assim. 18 não, nunca, né? Se levar o 2x0, faz isso. Se for 2x0 Bahia, o Cerro bota 18 na volta, Fred. Não sei. Não sei se essa torcida do Cerro tá acostumada a se lenhar, não. Segue a torcida do Cerro aí, bota 18, não vai dizer negócio. Te mete com isso, não. Deixa eu fazer uma ampliação aqui, que para mim é o primeiro debate inevitável. Coloca, viu? Só para ter coloca. Eu só queria deixar registrar aqui. Eu coloco. O primeiro debate, tá? O primeiro debate necessário aqui, que a gente vai voltar nele segunda-feira, mas é o seguinte: o Bahia, dos 8 grupos, 6 terão brasileiros, tá? O Bahia tem, então, 25% de chance. Tá? 25% de chance de não enfrentar um clube brasileiro. É baixa a chance. Tá? Mas eu, Ravel, consideraria o primeiro objetivo. Por dois motivos. Técnico e prazer de disputar uma Libertadores. Né? Você não está chegando à Libertadores para jogar de novo com o Internacional que você jogou em 89. Né? Então, tipo, é um brasileiro no máximo, né? Naturalmente. Um brasileiro no máximo. Porque o Inter, isso é importante explicar. O Inter no pote 2 e o Fortaleza no pote 3, eles têm a bandeira do Brasil ao lado deles. Isso impede que eles caiam no pote do Botafogo, do Palmeiras, do Flamengo e do São Paulo. Assim como o Vélez, no pote 3, tem a bandeira da Argentina. Meu irmão, Fred, deixa eu só fazer um parênteses aqui, desculpa. Essa arte da Conmebol, assim, na questão da semiótica, ela é muito ruim. Tu falasse do Botafogo, só agora eu vi o escudo do Botafogo. Eu tava olhando o tempo todo o Bolineiro, assim, e eu achando estranho. Isso, porra, tá faltando um, não. Eu não olhava pra cima de jeito nenhum. Assim, meu irmão, era pra ter colocado dentro.
e colocado já que é grupo A. Muito pior assim, é horrível. Essa arte que a Conmebol fez assim, ainda é muito porque ruim. ele não estará. Foi literal, né? Foi assim, ele não estará no pote. Já tá fora do pote. Mas eu concordo que visualmente não faz. Tipo, É até irritante. Eu confesso, cara, que eu fiz essa arte durante o programa. eu sei, mas tu Me falasse incomodou assim, a ponto de que eu cogitei dar um jeito e botar pra dentro. porra, irmão, quando tu falasse 6, aí eu contei, disse, ó, porque tu falasse 6, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Inter, Fortaleza. Eu tava quase te corrigindo. Esquecesse o gigante foi buscar. Não, porra, apanha muito. Não é porque... Acorda, Pacini. Vê só, Pacini. Pacini. Calma, escuta. Pacini, tu ganhou a Libertadores. Não, e Cássio te tirou, porra. Não, porra, amanhã ele vai ver esse corte. Mas então, eu tava tão focado aqui, meu irmão, nem um negócio aqui que ele olhando, sabe aquele bichinho assim? Tava tão focado aqui que eu contei. Eu disse, porra, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Inter, Fortaleza. Fred disse 6. Eu sou péssimo nesses jogos. Eu disse, meu irmão, isso tá errado. Eu tava quase parando. Eu disse, Fred, me tirou a dúvida. Tu dissesse 6, quem é o sexto? Que não tava... Não, se tu tivesse feito essa pergunta antes de ver, eu parava o programa e ligava pra acordar Pacini. Mas perceba que eu tô sendo muito franco, porque na verdade eu não tinha, meu irmão, é muito ruim essa arte, mas ok. Então Botafogo ali do pote 1. E o que eu tava só para ficar seguinte, ainda mais claro para o torcedor do Bahia que está acompanhando é o seguinte: o Bahia tem a maior chance de pegar um brasileiro vindo do pote 1. Né? Tem chance de pegar todos os 50%. times, qualquer time brasileiro que está no pote 1. E aí, dito isso, se cair nesses aí, automaticamente bloqueia cair Fortaleza Internacional e Fortaleza no grupo do Bahia. Pode ter um time do Brasil no grupo do Bahia. E se acontecer, matematicamente as chances são maiores de que seja um dos times listados no pote 1. Rafael, uma pergunta simples e direta. Você preferia uma composição com River Plate, Inter ou Fortaleza? Tá? Ou você preferia uma composição com Palmeiras e aí times variados? Eu tô citando essas duas opções. O que é que eu quero dizer? É muito ruim ter Palmeiras e Flamengo, sobretudo, no grupo. São muito fortes. Fecham a vaga. Mais do que o próprio River. O grupo pode ficar muito... Mas eu acho que o grupo é muito pior se você puxa o brasileiro dos outros potes. Dos outros potes e não do pote 1? Não, veja só. Eu quero dizer o seguinte, Cássio. Você ter o Palmeiras é horrível. A pergunta é para escolher duas opções. Palmeiras ou Flamengo? A lógica de Fred. Ou tipo River e um Inter. Independente da nacionalidade. Exatamente. Se a pergunta fosse Nacional de Montevideo ou Inter, aí é fácil escolher. Por isso eu tô dizendo River. Então, River ou Racing? E para responder isso é preciso dizer que os argentinos eles também têm a lógica, né? De um argentino por grupo. Porque na hora que o cara pega o River, significa que você descartou o Estudiantes de La Plata, que é um dos melhores colocados do campeonato argentino atual, o Apertura. E ano passado ganhou 2 taças na Argentina. Ganhou um dos campeonatos nacionais lá, a Copa da Liga, e ganhou uma das taças de campeões, que inclusive chama Troféu de Campeões, que ele saiu com 2 taças. Então, assim, um grupo dos cenários bons, assim, isso que o Fred estava descrevendo, por exemplo, não poderia ser River e Estudiantes. Se sai River, já não sai Estudiantes, porque do pote 2, por exemplo, pega o Flamengo do pote 1, Estudiantes do pote 2, Atlético Nacional. Aí pesou pra cacete, cara. Aí tu tá sendo o anjo do mal aqui. Não, porra, isso que eu tô dizendo. Calma, deixa eu seguir meu raciocínio, por favor. Assim, porque você estava colocando do River. Meu foco estava no Estudiante. Por isso que eu comecei falando em relação à lógica que os argentinos, se você pegar o River, significa que você já descartou o Estudiante. É isso que eu estou falando. Por exemplo, do pote 2, para mim, o Internacional está muito bem na temporada, é verdade. Tá? O Internacional sempre tem grandes elencos, mas de vez em quando não tem um encaixe. Mas o encaixe do Internacional aconteceu cedo esse ano. Então, Inter e Estudiantes são os 2 piores do pote 2. Então, se o cara pega o River, o cara pode pegar o Inter, foi o que você falou. E se o cara pegar o Flamengo, o cara pode pegar o Estudiantes. Na verdade, ou Palmeiras. Flamengo / Palmeiras e Estudiantes. O ideal que eu estou querendo dizer é sair dessas 2 dobradinhas. É isso que eu quis dizer. Que se o cara pegar o River, se sai o River Plate, é torcer para não pegar o Inter. E se pegar Palmeiras e Flamengo, é torcer para não pegar o Estudiantes. Porque fica, assim, muito
assim, são os dois favoritos, assim. Para mim, seriam os dois favoritos as duas primeiras vagas. E se de repente no pote 3 ainda sai um atleta nacional da Colômbia, aí termina de arrombar. Agora, por outro lado, o cara pode pegar um dos dois uruguaios, né? Apesar de toda a tradição, e o Peñarol tirou o Flamengo, dá trabalho, enfim, já tirou o Flamengo recentemente, mas tem uma hora, a questão de investimento, uma hora pesa, e a gente está vendo que isso acontece. Então pode ser Peñarol, Bolívar, tem aí La Paz, na questão da altitude, mas ok. Libertad não teria apoio, não tem tanta torcida, o cara joga lá, é um time muito chato, tecnicamente, mas toda vez que você joga lá em Assunção, não costuma, mesmo ele tendo, se eu não me engano, tem mais títulos no século XXI no Paraguai do que o Cerro Porteño, se eu não me engano. Mas mesmo assim ainda não conseguiu desenvolver uma grande torcida. E no grupo 3, o Táchira. Então, assim, tem caminhos. Vai ser animado esse sorteio. Agora, a pergunta de Fred é a pergunta já muito capciosa, Fred. Você estava falando do cenário do mal, mas a sua pergunta ela já é capciosa, porque na hora que você vê o River Plate, negociar o River Plate com o Inter... É isso, tipo, River o pacote é River Inter ou Palmeiras. Palmeiras / Estudiantes. Não, me deu o contrato que eu assino o Palmeiras agora. É porque, Cássio, eu preferia River e Inter do que o Palmeiras. Sem saber quem são os outros. O River Plate acabou de comprar. Acho que foi é chato. Comprou um jogador por 13 milhões de dólares. Talvez eu esteja errado, porque você pega o Palmeiras e fecha uma vaga. E aí você vai pra sorte disputar outra vaga com mais 3. River e Inter, tu tem alguma chance de até ficar na frente deles, mas tem muita chance de não conseguir ultrapassá-los, né? Isso, eu acho que com River o caminho... Inter... Fala, Ravel. Fortaleza amassou. O caminho, cara... O caminho é você, se for para pegar um difícil, que seja esse do pote 1, para brigar pela segunda colocação aí. Não é que vai ter um caminho fácil, mas tem caminhos mais acessíveis do que essa combinação que o Fred falou. Se cair um River e Inter no grupo do Bahia aí, eu acho que tem uma dificuldade muito grande de passar, uma dificuldade muito maior, por exemplo, do que se teria, vou colocar aqui, São Paulo, por exemplo, meu grupo aqui, o meu grupo que eu gostaria que caísse no Bahia, Racing, Colo-Colo e Sporting Cristal. Gostaria que fosse esse grupo. Acho um grupo acessível para o Bahia. Ravel quer ir para Buenos Aires, Santiago e Lima. Essa é a verdade. Eu acho que eu só conseguiria ir para um. Sim, mas você garante 3 capitais, uma delas, ou seja, não ia ser um Deportivo Táchira. Não, esse para mim, cara, seria o grupo do sonho do Bahia, sabe? Tá? Acho que seria o grupo do sonho. Assim, se caísse esse grupo. Mas por quê? Não, o grupo do sonho, meu amigo, é Nacional, Bolívar e Deportivo Táchira, meu amigo. Nacional. Tu prefere, Fred, jogar contra o Bolívar em 3.600 metros de altura do que jogar contra um. Eu acho que eu colocaria Nacional, Bolívar ou Libertad. Libertad é uma boa. Independente Del Valle, não tem torcida nenhuma, mas é um time que tem 3 títulos internacionais recentes. Né? O Del Valle é chatinho. 2 sul-americanos, inclusive o vice da Libertadores, foi vice para o Atlético Nacional. E o Sporting Cristal é um time pequeno no Peru. Segunda-feira. De 97, aquela final com o Cruzeiro. Segunda-feira, 8 da noite, a gente debate muito mais, porque a gente vai transmitir ao vivo os sorteios da Sul-Americana e da Libertadores. Mas eu recomendo ao torcedor do Bahia o seguinte, Fred. Assim, tem aqueles ratos que... Tipo Cauê. Tá sendo elogio, tá? Chama de rato. Que sabe, meu irmão, quem é o lateral reserva do time tal, não sei o quê. Não precisa chegar tanto, não. Mas dá uma olhada. Mas o que eu estou sugerindo é olhar um pouquinho a classificação das competições nacionais desses países, assim, para dar ou ver pelo menos para ver um cenário. Se você que está assistindo não fizer, nós nos comprometemos em fazer até segunda-feira. E o cara pode fazer e mesmo assim acompanhar com a gente. Que, por exemplo, essa questão do River. O River não começou ano bem, perdeu o título para o Talheres, um desses 200 títulos que os argentinos fazem. Eu já falei, Talheres, Tajeres, mas de Córdoba, com Galhardo, né? Nosso volante ficou lá, né? Tá refém lá, não conseguiu. O Portilha ficou. E foi bem elogiado na final, inclusive. Convocado
Mas repito, tipo, o River Plate 2 dias depois está comprando um jogador por 13 milhões de dólares, porra. Assim, é outro patamar, é outra. O dinheiro uma hora circula. Os caras não fizeram um estado daquele tamanho, de 85 mil lugares, daquele estado espetacular, que inclusive vai para a Copa 2030, por sendo liso, não. Então, você dá uma olhadinha nas competições, vê se o Campeonato Paraguai, como é que tá, o equatoriano, e não simplesmente pegar, esse aqui é pequeno, esse aqui é fraco, esse aqui ganhou, não sei o que e tal. Porque tem alguns caminhos bons, mas também tem caminhos muito ruins aí para sair. E outra, e se sair o caminho ruim, meu irmão? O caminho ruim significa o seguinte: vai ser só jogão da Libertadores. Assim. O ruim que a gente está falando é em termos de buscar a vaga nas oitavas. Se for ruim, meu irmão, vai para disputa, pô. Tem muito mistério, não. Mas a chance é razoável. Márcio, a avenida está aberta. A Águia da Portela anuncia a entrada de Atos Gildo às 3h03 da manhã, no 45 minutos. Sabe o que deveria acontecer agora? Seria fantástico, inclusive, para o Náutico. O Náutico repostar. Não reposta, não. Ser um post só de madrugada, né? Posta e reposta, posta e reposta, né? Exatamente. Pronto, já pegou na hora. Repostar agora, ter a mesma greia, amanhã apaga de novo. Olha, mas eu quero voltar. Tá chamando o Atos de. Deixa pra lá, eu tô com medo de falar todas as verdades hoje. Eu queria voltar um slide que eu ganhei 10 segundos de Libertadores, viu? E você quer que o slide quer seu comentário sério. Mas o Náutico desde Experiente, né? Experiente. 68, viveu a Libertadores, conhece a Libertadores. Deve ter tido uma resenha na rádio que alguns comentaristas devem ter comentado sobre a participação do Náutico na Libertadores. Então, desde então, ninguém falou, um ouvirrubro não falou sobre Libertadores. Mas o comentário é rápido, 10 segundos só. Esse pote 3 e pote 4 não é mais forte do que a Copa do Nordeste. Tem condição. Como é que é? nenhuma. Fala mais perto do E o pote microfone. 4, a Copa do Nordeste é mais forte. Esse Bucaramanga, ele não ganha do Souza no Marizão. No estádio Presidente Marisa Monte. Não. Isso é necessário dizer, que dificilmente ganharia. Mas, o Vélez é o atual campeão argentino. Tá pesado. Nacional tem 10 milhões de torcedores. Cássio. Universidade do Chile junto com o Colo-Colo, um dos clubes mais populares do país. Qual foi o primeiro time do Brasil do Brasileirão do ano passado que escapou da... Esse cara é polêmico por natureza, tem que reconhecer. O cara tem o dom. Quem foi o 16º colocado? Eu nem sei quem foi. Foi o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro? O Galo. Não, acho que foi o Fluminense, não? Foi o Fluminense, não? Não, qualquer um seria campeão argentino. Não. Acho que o Fluminense pegou nenhum torneio. Eu acho que foi o Fluminense. O Galo acho que tá na Sul-Americana. O Galo acho que tá na Sul-Americana. Seria campeão argentino. O Bragantino venceu o Criciúma. Não, Galo não. O Galo tá jogando a Copa do... tá na Sul-Americana. O Atlético Mineiro tá na Sul-Americana. O Red Bull, Bragantino venceu o Criciúma. É o Bragantino. Então acho que é o Bragantino. É o Red Bull. Sei não. Se o Vélez pegar... Tava fora ali, Fred. Veja, se o Vélez pegar o Mirassol numa pré-Libertadores, ele tem risco de cair fora. Caralho. Pronto, um pouquinho antes de Atos entrar, eu estava sugerindo. Pronto. Os torcedores do Bahia para olharem um pouquinho das tabelas antes do sorteio. Era exatamente para esse tipo de coisa. O Vélez, o 2024 Vélez foi o seguinte: finalista da Copa da Argentina, finalista da Copa da Liga da Argentina, que é o campeonato argentino no primeiro semestre, e campeão do campeonato argentino, que é o campeonato principal, que é disputado no segundo semestre. Simplesmente disputou tudo que ganhou. Começou mal o ano, mas a gente está em março ainda. Então, o Vélez, que prestou lei de Lobato ao esporte, diriam alguns, não seria essa presa fácil de jeito nenhum, Atos. O Vélez, inclusive, é um time muito cruel para estar no pote 3. O cara tá no pote 3, acho que a gente vai pegar uma seta, aí vem, toma aí, Vélez Sácio no teu grupo aí. Não, mas porque você respeita muito. Próxima fase da Copa do Brasil, tu preferia pegar, em ordem de dificuldade, lista aí pra mim, Mirassol, Juazeirense no Adalto ou esse San Antônio Bulu-Bulu? Exato, Santo Antônio, eu não sei nem que time é esse, eu nunca ouvi falar. Parece que é um time da MLS que veio jogar aqui, a Libertadores. Central Córdoba, pelo amor de Deus. Pô. É time de Atense, respeita, pô. O Central Córdoba
foi o campeão da Copa Argentina, foi o time que ganhou do Vélez na final. O Náutico ganha lá e cá. Rapaz, vê só. O que o Vitória criou. Olha o que o Vitória criou. Isso tava quieto, porra. Isso tava igual o Leão do Esporte nos anos 90, com o rabinho entre as pernas. Meu irmão. O jogo lá, o Central Córdoba não dá um chute no gol. Marquinhos Santos fecha o ferrolho. Não dá um chute no gol. E aqui vai dar pressão dos aflitos.